Estamos iniciando o nosso primeiro Cuca com Salame, o podcast que pretende tratar de papos sérios, mas com muito humor embutido. Aqui comigo hoje, e espero que sempre, né? O meu parceiro de mesa, Érico Pérez, né? Esse seu olhar enigmático, seu blazer indefectível. E também Flaviana Tubim, muito conhecida na nossa cidade, muito conhecida na região, por vários motivos. Pelo blog da Flaviana, por ser uma profissional de RH muito competente, e também pelo pão de cerveja da Flaviana. Acabei de ficar sabendo que tem esse pão de cerveja aí. Gostei muito de saber, mas acho que mais ainda de experimentar, né? Não, e já começou com uma história boa, né? Já começou com uma história boa. Mas precisamos também apresentar o mago do marketing aqui também, né? Uau. O grandioso Luciano Trevisan. Luciano André, né? Luciano André, tá. Ele é o grande precursor do humor beltronense aí. Acho que estamos quem não sabe, o segredo está sendo revelado. Para quem não sabia... Foi uma coisa tão do passado, né? Mas que tem tudo a ver com o começo da nossa amizade, né? Que a gente não fala não faz humor por escrito, né? Mas, pra gente dar sequência, tem muita coisa para conversar nesse dia. Uhum. Muita história boa para contar. E a gente vai ser até meio mal educado de início, vamos deixar a Flaviana de ladinho, ela pode interromper quando ela quiser, né? Fica à vontade, tá, Flaviana? Mas a gente combinou de começar falando sobre a nossa amizade, porque a nossa amizade, a minha e a do Érico, está muito atrelada ao nome do Cuca com Salame. Exatamente. Como começou a nossa amizade, Érico? Você lembra? Olha, quanto tempo já tem aí? Eu tenho muito bem demarcado o ano, que foi 99, né? Segundo você, 99. Existia um jornal de humor aqui na cidade chamado Traga e Prosa. Isso, Traga e Prosa, como é uma coisa de outras décadas, né? É bom a gente explicar. Acho que é bom. O Traga e Prosa era um jornal de humor produzido pelo Jornal de Beltrão. Na verdade, é o jornal que deu origem ao Jornal de Beltrão. Primeiro existiu o Traga e Prosa. Começou pelo Traga e Prosa. Começou em 1989 o Traga e Prosa. Nossa. Aliás, em 88. E o Jornal de Beltrão é de 89. Então o Traga e Prosa deu certo. E o pessoal se animou a fazer então um jornal sério. Eles já trabalhavam em outros jornais, criaram um jornal de humor. Esse jornal de humor existiu ainda e foi encartado depois no Jornal de Beltrão por muitos anos. E foi por conta desse jornal de humor que eu e o Érico nos conhecemos. Tem mais um fator também, que é o Mirk, né? O IRC, que foi a primeira, digamos assim, o primeiro aplicativo, o primeiro programa para conversas pela internet, né? Isso acaba entregando a idade, né, do pessoal aí. A gente está até bem resolvido nessa questão. Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Estamos bem resolvidos nessa questão. Mas a gente viveu aquilo que foi o começo das conversações pela internet. Virtuais, aquilo que a gente só via em filme, né? Sim. Se via em filme, as pessoas teclando. E a gente viveu isso em mais ou menos 1999, né? Foi quando começou a internet aqui na cidade. Tanto que a nossa amizade se inicia quando eu mando um e-mail pro Traga e Prosa com uma reclamação, né? E gera o e-mail, então. Já havia e-mail. Já tinha o e-mail. Não é tão constrangedor a nossa idade, porque já havia e-mail, né? Já tinha e-mail. E aí eu reclamei, porque o Luciano, ele é um grande fã, né, de Legião Urbana. Não sei se você estava vendo, mas ele é um grande fã de Legião Urbana. E esse jornal sempre só tinha matérias sobre Legião Urbana. Na banda. E aí eu mandei um e-mail reclamando. E ele respondeu, né, olha, então escreve sobre outra banda, né? E eu escrevi. E foi publicado. E foi aí que eu iniciei aí o meu processo de escrita, né? Você vê, eu acho muito interessante isso, porque o Érico hoje, assim como a Flaviana, são pessoas que fazem textos que têm grande aceitação aqui na nossa região. As pessoas gostam muito do que os dois escrevem. Isso não é puxação, isso é fato. Qualquer um que nos assistir vai concordar com isso. E o Érico começou a escrever lá por conta de um jornal de humor também, né? Exatamente, a minha história também é parecida. Eu também comecei a escrever por conta do Traga e Prosa. Eu era uma pessoa que jamais imaginou que ia trabalhar em jornal. Jornal parecia aquele negócio que a gente via em filme, né? Intocável, uma coisa distante, né? Como que tu vai escrever para um jornal? Uma coisa para intelectuais, né? Também. E hoje, no jornal, a gente dá muita risada de si mesmo. A gente brinca muito. Então, a gente diz para as pessoas que às vezes vão nos visitar assim, não tenha medo de escrever. Se até a gente consegue, né? E eu escrevia só a redação da escola mesmo e achava, e detestava, não gostava de fazer.
Mas quando eu fui trabalhar no Jornal de Beltrão e eu já gostava do Trago e Prosa, eu contei aqui já pro Érico uma vez que eu roubava o Trago e Prosa na escola, né? As meninas levavam pra sala, eu escondia um pra mim, de tanto que eu gostava. E quando eu fui trabalhar no jornal, o pessoal que fazia até então o Trago e Prosa já estava muito envolvido com a produção do Jornal de Beltrão. E o Trago e Prosa estava precisando de que alguém desse mais atenção para ele. E foi aí, por gostar dessa publicação, que eu me arrisquei a escrever, né? Comecei a escrever. Muito também com a ajuda do Badiar Vicari, que já era um cara que leu a vida toda, escrevia muito bem e já tinha um humor muito refinado. Aí que eu comecei a ter interesse pela escrita, que é uma coisa que depois tomou conta da minha vida. Eu entrei no Jornal de Beltrão para desenhar, para ser chargista e para fazer outras coisas. E acabei abandonando a charge e assumindo muito mais a área de texto, né? Do que jamais eu imaginava que faria. Tu te saía muito bem nessa parte do humor, né? O jornal era muito legal. Era uma coisa assim que fazia parte da... Tinha o burburinho quando o Trago e Prosa saía. E aí eu tenho uma parte da história muito boa aí pra contar. Mas vamos perguntar, Fabiana, você lembra do Trago e Prosa? Lembro, inclusive porque tinha garota Trago e Prosa, né? Tinha um concurso de beleza, era uma espécie de Miss promovida verdade, na região, né? Em várias vocês cidades. estavam falando agora, eu estava lembrando, ele era feito em papel branco, né? O Trago e Prosa, ele era tricolor. Mas ele era um tricolor fluminense. Mas não era papel jornal, ele era um papel diferente. Era papel branco, não é papel jornal, é papel sulfite. Isso. E os recursos Aqui eu sou visual, né? Então... Os recursos eram muito precários na época. Então, para ele ser diferente, ele não era necessariamente colorido, mas ele tinha 3 tintas. Ou 2 tintas, magenta que migrava para um azul, acabava criando uma cor intermediária. Isso. Mas eu lembro, assim, eu lembro muito bem, eu lembro até das fontes que eram usadas, vocês falando assim, isso. É que sair no Trago e Prosa era uma coisa assim, né? Quando as meninas, assim, quando saiu uma foto, tinha toda uma repercussão, né? Isso, era guardado. E como ele era ele surgiu muito antes da internet, ele era um mecanismo para as pessoas mandarem seus recados amorosos, inclusive. Isso, os recadinhos, então as pessoas ligavam no jornal, telefonavam no jornal para que o recado fosse anotado, ou passavam lá deixar bilhetinhos por escrito para serem publicados no Trago e Prosa. Claro que existiam aquelas pessoas que mandavam recado para elas mesmas, para levar a moral, né? Exatamente. Mas a maioria era autêntica. Mas é claro, né? As pessoas mandam se entregar flores e tudo mais. Uma espécie de auto-entrega de flores. Exato, aconteceu. Sim. Não, mas essa coisa de... Tanto que assim, né? Quando o Luciano me respondeu e quando teve essa história de eu levar num disquetinho o texto que eu tinha escrito... isso foi muito legal, mas voltando para a parte do burburinho, quando eu saí no Trago, né, o meu debut aí no... Tu também teve. Eu tive, né? Saiu foto, né? Saiu foto. Eu fui lá no JB e o Luciano puxou uma máquina ali e tirou uma foto ali dentro, um lugar fechado, assim, mas com flash, né? E aí quando saiu o Trago e Prosa, tava no colégio, tava na Aliança, tava lá aquela galera, o burburinho normal do Trago e Prosa, né? E todo mundo olhando e eu cheguei por trás, assim. E... que eu sabia que eu tinha aparecido, né? Imagina. Né? Eu tava ali com uma expectativa boa. E o Flash tinha tirado as minhas espinhas, né? Que eu tinha muitas. Eu colecionava, né? Eu tinha uma boa coleção de espinhas naquela época. Vamos revelar o apelido do Érico na época, né? Os apelidos nunca são bonitos, né? Mas o teu até que era um apelido fofinho, né, Érico? Não, foi um apelido que eu ganhei na capoeira ainda. Você, um atleta de capoeira. Eu era um atleta de capoeira que durou 2 meses. Multitalentos, né? Não, multitalentos. Inclusive, eu decidi sair da capoeira por conta desse belíssimo apelido que eu ganhei lá. Eu também fui capoeirista por 1 mês, mais ou menos, e aí vi que as minhas habilidades não alcançavam. Teve isso também, né? Eu tô colocando a culpa no apelido aqui, mas... Então eu era chamado de Choquito. Choquito, mas era um apelido fofinho, né? Não é tão mal ser chamado de Choquito, né? Mas se a gente estivesse lá com 17 anos, então você seria o Choquito e eu seria o Seco. Seco é bem pior do que Choquito. Pois é. Eu tinha um amigo lá que eu não vou revelar o nome, mas o apelido dele era Envergado, sabe? Isso eu não sei quem é. Mas é um amigo em comum. Vamos preservar. Talvez mais tarde aqui a gente acabe mencionando o nome dele, mas não vai ficar muito explícito. Assim, não vamos. Que é dele esse apelido. Mas no fim das contas é isso, né? Uma menina olhou pra foto e eu tava aqui atrás e a menina falou assim: nossa, o que uma maquiagem não faz?
Uau! Tu viu só? Não, ali Uau. naquele momento a minha autoestima foi catapultada, assim, eu né? ia comentar Foi. autoestima. Ela foi lá em Estratosfera. cima, né? Não, realmente eu fiquei, assim, muito feliz naquele dia. Né? Eu posso imaginar. É, eu posso exatamente. imaginar. Mas tudo bem, a gente melhora com o tempo, espero, né? Razoavelmente. Um pouquinho, né? Um pouquinho a gente Razoavelmente, consegue. Razoavelmente, as espinhas sumiram, né? Aham. Bom, e aí, então é uma amizade Voltando, muito... Então, a história da amizade. É, que é uma amizade muito História das antiga. espinhas. Mega É. antiga, né? É, antiga demais, né? Imagina, 99, né? Mas nós acabamos nos reaproximando mais aí nos últimos tempos, né? Eu fui fazer faculdade, então, enfim, pela distância a gente acabou se afastando um pouco. Nesse retorno, escrevendo para o Jornal de Beltrão, a gente se aproximou um pouco mais, mas de fato, assim, teve uma aproximação no nascimento do meu filho, porque, enfim, acabou acontecendo de uma maneira muito, muito complexa, assim, e o Luciano foi uma das pessoas que mais se preocupou. Então, ele me perguntava direto sobre como é que estava a situação de saúde do meu filho, e nós nos aproximamos muito, né, nesse período. E começamos a nos encontrar, né, Luciano, numa espécie de peregrinação aí nas É um bom panificadoras da cidade. Peregrinação das Peregrinação, padarias. E, enfim, nós notamos que a nossa conversa tinha ali Fluía, né? Fluía Fluía, e trazia é. uns assuntos que eu acho que são de interesse coletivo, vamos exatamente. falar assim, né? Que são coisas que a gente sabe que muitas pessoas pensam, mas que nem sempre têm oportunidade de falar. Isso. E Então, aí às vezes, surgiu, busca então... alguém para corroborar com a sua opinião também, né? Que tem Também. isso, né? Às vezes a gente se sente sozinho, né? Não, Às vezes exatamente. você pensa, será que eu sou uma ilha que só eu penso assim? Uhum. E uma coisa muito legal é que em muitos assuntos, eu e o Luciano, nós pensamos de maneira diferente. Mas nós conseguimos sentar e conversar. O que é uma coisa rara hoje em Também, dia, né? Muito bom. E aí nós pensamos, bom, acho que nós temos um material bom aqui para transformar num podcast, para poder, né, levar isso para as pessoas e trazendo convidados aí que tenham sempre muito a acrescentar, né? Mas é isso, é informação e humor, né? Acho que no fim das contas é essa a ideia. É, informação e humor, e acho que aí também a nossa ida às padarias deu a ideia do primeiro nome, né? Que a gente imaginou que ia ser Café com Salame. Café com salame. Depois foi o Érico que comentou que, nossa, mas tem muito podcast que já começa com café. Café tá em tudo, né? Tá em tudo. E aí a gente começou a procurar um outro nome. Então a primeira coisa que aconteceu foi decidir criar um podcast. Aí começou uma questão de definir um nome. Isso. E ainda faltava estrutura, né? Então hoje a gente está, até lembrando agora, a gente está num lugar que tem uma estrutura muito boa, muito confortável, tudo que precisa tem aqui, que são os estúdios Fosforila, né? Que pertencem aí à Amit, aqui em Francisco Beltrão, é um né? espaço coworking. que pode ser locado, então quem tiver interesse em ter seu podcast, pode procurar a Amit e conversar e, enfim, vai ter uma estrutura excelente para trabalhar. Exatamente. Mas, Luciano, por que salame? A gente estava esquecendo, né? O salame vem... Da onde veio o salame, né? Um salame no meio desse nome. Salame, né? O cuca, ele até tem um duplo sentido, que é a comida, né? O bolinho é tão A parte gastronômica da vida. divulgado aqui na região, e ele tem o sentido também de cérebro, de pensamento, né? E o salame tá muito ligado a isso, que tem a ver com a nossa amizade, né? A gente até pensou em mudar e deixar fora o salame, né? Mas não, ele é a essência da amizade, porque quando a gente começou a reunir um grupo... O grupo foi crescendo, né? Começou nós dois, aí outros amigos foram aí ingressando. E as primeiras vezes que a gente se reuniu na casa do Valdir Espada Júnior. Isso mesmo. E sei lá o que a gente estava fazendo, assistindo um filme ou só conversando. Mas de repente, eis que o Valdir convida a gente para lanchar e aparece com salame, né? Que ele deve ter roubado da geladeira do Dr. Valdir. Exatamente. E virou lanche oficial, virou né? Marca, né? Exatamente. Sempre que havia um encontro dessa turminha, tinha que ter salame. Tem que ter salame. E cuca com salame, eu digo que eu sou uma pessoa que tem legitimidade para usar esse termo, porque quem me conhece, quem trabalha comigo, sabe que o lanche lá frequentemente tem esse cardápio, né? Então, eu sou bem tranquilo para usar esse nome. Então tá bom. É alguma coisa muito confortável, né? Me sinto bem confortável, justamente. E agora eu acho que eu tenho uma pergunta para Flaviana, então. Acho que já. Vamos? Já vamos deixar ela falar alguma coisa? Vamos. Não é só a gente, então? Não. Temos uma convidada aqui. Temos uma convidada. Isso. Flaviana, me diz uma coisa. Tu tá faceira? Tô muito faceira de estar aqui. Com certeza.
Essa é uma pergunta estranha aí, perguntar sobre a facerice, sobre a felicidade, né? Para fugir um pouco dessa história do tudo bem, que no fim das contas tu não quer saber se a pessoa tá tudo bem ou não, né? Mas nós queremos saber se você tá bem, como é que estão as coisas. Faceira, A gente né? já A apresentou facerice. direito a Flaviana? A gente pode apresentar um pouco melhor. Falamos do Eu blog, acho que falamos do RH, mas eu vou deixar a Flaviana dizer quem ela é. Né? Falamos do blog da Flaviana, falamos que ela é uma especialista em RH, trabalha na Concisa já há alguns anos, né, Flaviana? Trabalhou em grandes empresas aqui, que você fica à vontade para falar quais foram. E também uma especialista no pão de cerveja. Ela também é conhecida na cidade pelo seu pão de cerveja. Fiquei Mas, muito Flaviana, interessado. Quem é você, Flaviana Tubim? Eu sou a Flaviana, filha do Flávio e da Ana. O nome Olha é aí. a função do nome do meu pai e da minha mãe, então não tem como esquecer. Aham. Trabalho na área de recursos humanos já há 33, 34 anos. Então, assim, toda a minha vida é pautada em pessoas. Certo. E eu gosto muito de pessoas. Então, tudo que me leva para esse caminho de pessoas é uma coisa que me atrai. Então, a área de gestão de pessoas ela é muito rica porque eu nunca fiquei somente numa área, né? Eu transitei pela área de remuneração, área de rotinas trabalhistas, agora estou fazendo recrutamento e seleção, que para mim também foi um desafio aprender, né? Porque a gente tem que... você tem que ter as ferramentas, né, corretas, mas também tem muito da intuição que a gente tem que usar para poder estar achando a pessoa certa para o cargo certo, né? E eu acho que também o fato de ser italiana, né, dessa junção de pessoas, de gostar muito de juntar gente, eu acho que isso que me leva assim a gostar muito da área, tá? Então é uma área que me deixa muito confortável. Já fui professora também. Professora, olha só. Professora, palestrante, dei aula na Unicep, dei aula... sempre sou convidada para as semanas acadêmicas, nas faculdades. Que aqui, legal. Dava aula no curso técnico do Senai também. Olha só. Nossa, é muita experiência, né, Luciano? Poxa vida. Sim, são muitas áreas em que ela atua, né? Muitas Daqui a pouco a áreas, gente chega na área mais gastronômica, inclusive, para Sim. combinar com o nome do nosso... Aliás, se dependesse dela, eu acredito que esse podcast não se chamaria Cuca com Salame, né? Talvez fosse pão de cerveja, com alguma Pão de outra... cerveja com... Não, eu acho que papo de padaria seria um bom... Olha, não, papo de fato, padaria. Papo de padaria... Que nome bom, hein? Não pensamos nesse nome. Excelente. Eu sou boa para vender ideias. Olha aí. O nome é excelente. Acabou de vender O uma. nome é excelente, mas Tu deixa consegue eu... mudar a arte aqui, Luciano? Só um segundinho. Só um pouquinho. Só um segundinho. Vou falar com o menino da arte. O menino da arte, ele resolve Menino isso da pra arte. nós. Mas assim, o Papo de Padaria é um nome excelente, é um dos... Acho que a gente, quando estava procurando um nome, nós pensamos em excelentes nomes, assim. Só que nenhum era inédito. Hoje está muito difícil para conseguir um nome bom e inédito. E Papo de Padaria é um nome que já existe, já tem podcast com esse nome. Né? Já tem. Mas, Puxa, sim, de qualquer forma, é uma boa maneira de traduzir a conversa que a gente pretende sempre manter aqui. Que é uma conversa informal onde as pessoas possam ser elas mesmas, né? Eu acho que eu interrompi só um pouquinho. Eu acho que uma vantagem que a gente tem é que a gente consegue brincar com nós mesmos. A gente aceita a brincadeira, a gente zoa de si mesmo. E eu percebo que tem pessoas que têm muita dificuldade com isso, né? E então, se der pra... Se a gente vamos combinar no ar, né? Como se fosse uma televisão. Vamos trazer só a gente que aceita a brincadeira, né? Acho que isso facilita muito. Será? Melhor. A gente tá sempre se zoando, né? Faz parte do funcionamento, assim, que qualquer coisa serve para dar uma tirada, assim, né? E tudo bem, não é um problema, né? A gente não... Até porque acho que a gente sabe acertar o limite, né? De não chegar em alguma... Quando nós temos um amigo de longa data, a gente acaba conhecendo o que pode, né? Enfim, machucar ou não. Enfim, saber a borda da coisa, né? Faz bem, né? A Isso. faz bem pro dia a dia. Não, mas tem que saber brincar, né? Concordo muito. Eu uso, às vezes eu brinco com o Érico por conta da linguagem poética que ele usa nos textos dele, que são faz umas metáforas, assim, bem interessantes, né? São muito boas. Ótimas. Ele vem tirar sarro, assim, eu acho muito boas. Excelente, né? Que ele comparou
Era o quê? O som das pisadas nas pedras britas com o som de sucrilhos. Era Sendo isso? mastigados. Sendo né? mastigados. Pô. Eu nunca esqueci. Continuo Imagina uma esse- pessoa andando sobre pedras britas e ele lembra da infância, porque a mãe fazia o sucrilho. Pô, olha que coisa bonita, né? É bonito. Não, é Aí, bonito. aí eu mando o texto pra ele e tenho que receber uma piada, profundo, assim, né? é profundo. Nossa, gostei muito dessa tua metáfora. Já faz mais de um ano esse texto, eu acho. Já né? Que eu tem, já nunca tem. esqueci. Ele, não, ele Viu ficou como muito valeu marcado. a pena? Não, valeu muito a Olha! pena. Viu como Eu achei valeu a muitas pena? pessoas aqui, meu, tu não lembram de... É possível. É possível, né? É possível. Vamos voltar para Flaviana? Vamos. Eu acho que essa parte que ela mencionou de buscar o perfil das pessoas, essa parte das entrevistas de RH, eu acho que deve ter umas histórias muito boas aí, né? Tem. Será que a gente já vai para as histórias de RH? Aliás, dando um foco aqui, voltando numa coisa que a gente esqueceu de falar. A gente não... O Cuca com Salame é um podcast sem um assunto definido. Ah, sim. Mas entre os primeiros assuntos que a gente pretende abordar, tá aqui, hoje a gente já vai começar com RH. A gente falou por alto aqui sobre paternidade, quando mencionamos Isso, o nascimento do filho do Érico. Esse é um dos próximos temas também, uma coisa que mexe muito conosco. Acho que mexe com todo mundo que virou pai, a gente se transforma. Né? Sim. E esses são os dois, inclusive são os dois primeiros temas que a gente imaginou de trabalhar. Nós pensamos também a parte das redes sociais, né? De como elas mexem muito com a gente, como elas estão influenciando demais em quem nós somos. Então nós temos alguns temas aí iniciais. Já planejados, mas eles não são os únicos, né? O podcast não tem um foco único. Exatamente. Isso que é bem importante e deixar eu acho claro. que hoje ainda, se sobrar um tempinho, a gente até vai lembrar de alguma bizarrice de internet, porque isso acho que pode virar quadro. Pode virar quadro, né? Sempre tem uma bizarrice nova. de internet. Lá pro final, eu acho que a gente lembra de alguma bizarrice aí, para não deixar passar em branco. Sempre vem. Vamos pro RH, então? Vamos. Acho que essa vai dar pano pra manga aí. Tá Eu bom. vou começar com uma, então, que eu acho interessante. Uma coisa que a gente percebe hoje é que os currículos, eles são muito maquiados. Eu brinco comigo mesmo, né? Que hoje eles não são só maquiados, eles estão com botox, estão com harmonização facial e silicone já. Sim. Você vê o currículo, é um negócio... Incrível, Nossa, né? uma perfeição, né? Uhum. Mas eles nem sempre correspondem à realidade. A Flaviana tem isso no seu dia a dia, né? De analisar currículos. E apesar dessa maquiagem toda, Flaviana, você acha que o currículo tradicional, esse impresso que as pessoas entregam, que segue aquela sequência, você acha que ele tem validade ainda para a contratação de pessoas? Tem sim, porque o currículo te apresenta na empresa, né? Te apresenta para a vaga, né? O currículo é a tua porta de entrada, tá? É só a porta de entrada. Porque no momento da entrevista, a gente já vai percebendo aqueles comportamentos que são do indivíduo ou não, e você já vê também a experiência, né? Porque o papel aceita tudo, né? Esse é um jargão da advocacia, tá? Então, que eu sou formada em direito também. Aí o papel aceita tudo. Então, o currículo bonito, ele pode ser entregue, mas no momento da entrevista, você consegue estar extraindo todas as informações necessárias, né? Você tem que ter tempo, claro, você tem que se dedicar, primeiro dar uma estudada no currículo, ver as habilidades que aquela vaga necessita, né, e confrontar com as informações. E aí você chama a pessoa, né, necessariamente para fazer entrevista. Tá? Mas eu considero o currículo muito importante. E até essa semana eu fiz entrevista para uma vaga de SDR e a pessoa entregou o currículo era muito bom, ela tinha experiência em SDR, que é uma coisa nova, que é a pré-venda, né, trabalhar com os leads. Então, ela tinha experiência nisso, mas aí quando eu peguei o profiler dela, que é o mapeamento comportamental, a comunicação dela era o quarto item dela mais baixo, né? Então, o perfil dela não era comunicador. Então, como é que você vai colocar uma pessoa para fazer pré-venda se a tua comunicação é extremamente deficiente, né? E nesse sentido, você falou no profiler, né? Que é uma outra ferramenta, uma ferramenta... Tem vários testes são ferramentas de né? teste comportamental, né? Que eu considero muito válidos, assim, eu acho que eles são muito reveladores. Que peso hoje tem um teste desse tipo numa contratação, Flaviana? Ele tem um peso de te ajudar a definir qual a melhor pessoa, se a pessoa atende os requisitos para a vaga, tá? Eu não uso ele como eliminatório ou classificatório, mas ele vem para concordar com aquilo que você viu na entrevista, tá?
Então, assim, eu acho que os testes comportamentais, principalmente eu uso o mapeamento esse do Profiler, ele te dá a tua situação profissional hoje. Como é que você está hoje na tua profissão? Qual que é o teu perfil, né? Porque eu não posso... Nós somos basicamente 4 perfis, né? Comunicador, analista, executor e planejador. Então, assim, eu não posso colocar um cara que é extremamente comunicador para ser um líder de uma equipe que tem meta para cumprir. Porque o cara que é extremamente comunicador, ele adora falar, ele adora mas ele não gosta de rotina. Entendendo? Conheço gente assim. Agora, um cara que é executor, ele é um excelente líder. Ele é um excelente... Porque ele tem metas, né? Ele tem metas para cumprir, ele faz acontecer, né? O executor. E assim como o analista, ele é aquela pessoa extremamente agradável de ter de ter por perto, né? Então é aquela pessoa que junta a equipe. Ele te mostra isso. Não quer dizer que você nunca vai mudar. Você vai mudar, porque ao longo da vida a gente vai se adaptando e vai mudando os nossos comportamentos, né? Algumas crenças, valores, né? Tudo aquilo que o Érico conhece muito melhor do que eu. Então assim a gente vai amadurecendo também, né? E você percebe a mudança, tá? E esses testes comportamentais, eles são muito interessantes porque ele também te mostram o nível de energia da pessoa, o nível de comprometimento, aderência. Então, são informações bem relevantes, assim, que ajudam. Esses testes, eles ajudam muito a guiar, mas tem um outro ponto que você comentou antes, que nessa parte da entrevista, é que tu de fato consegue ter uma noção de quem é essa pessoa, né? De como tu te sente diante dela e aquilo que tu consegue captar ali é fundamental para te escolher, decidir se essa pessoa vai poder ou não trabalhar naquela função. Então, para a gente ver assim, que o capital humano ele é a coisa mais importante que a gente tem, né? Porque eu posso ter uma boa ferramenta, né? Que é o cruzamento, você preenche um questionário, então cruza os dados, mas o capital humano, a expertise, né? A nossa sensibilidade, ela ainda é maior, né? Porque você consegue perceber quando a pessoa está mentindo. Claro. Né? Então, isso fica muito claro porque ela não consegue sustentar. Sim, em psicologia eu sempre falo que tem toda a questão dos testes psicológicos que são muito utilizados, mas como é importante tu não ficar somente no teste, né? Conversa com a pessoa, porque se tu te baseia só no teste, tem muita coisa que escapa. Tanto que tem muitos candidatos que eu recebo o currículo, por isso que eu valorizo muito o currículo, né? Então, pelo meu perfil jurássico, né? Porque eu sou eu sempre prefiro receber o currículo que venham me entregar em mãos ou que mandem. Mas assim, eu já fiz muita entrevista só com o currículo e depois eu encaminho para a pessoa pedindo para preencher o profile. Daí eu mando só o link do profile. Então, desse mapeamento. Então, assim, às vezes concorda, né? Às vezes bate lá com o que tu viu na entrevista e às vezes não. Mas, assim, normalmente o que me faz... Por exemplo, se eu for contratar hoje, que é a empresa que eu trabalho para empresa de software, né? Então, tem alguns determinados comportamentos que eu preciso por exemplo, o programador não pode ser extremamente comunicativo, né? Se ele não programa, né? Ele fica o dia inteiro falando. Exatamente. Então, isso eu preciso avaliar lá nos fatores, né? Inclusive, até no blog tem uma matéria que eu postei ontem sobre o mapeamento, né? Então, mostra lá o gráfico, mostra os perfis. E assim, eu já decidi por candidatos, assim, de dar prosseguimento na seleção, de dar parecer favorável para a contratação, só com a entrevista e o currículo. O profile não foi decisivo. Eu nem olhei muito. Mas uma coisa que a gente percebe, eu concordo contigo, que é só na entrevista, só no olho a olho que a gente consegue ter mais confiança naquilo que a pessoa está dizendo. Mas uma coisa que a gente percebe também é que as pessoas estão bastante ensaiadas, né? Então tem determinadas perguntas que elas viraram padrão nas entrevistas de emprego e as pessoas já vão bem ensaiadinhas. Um exemplo é aquela, qual é seu ponto, o que você considera seu ponto negativo? E aí o ponto negativo é sempre uma coisa assim, eu sou perfeccionista. Eu trabalho demais, eu sou um workaholic. Eu não sei dizer que não para as pessoas, né? E assim, a gente vê que mesmo bons candidatos caem nessa armadilha de dar umas respostas muito ensaiadas. Você nota isso também? Se eu te falar que eu não uso essa pergunta. Eu não que uso bom. essa pergunta. Aliás, é uma informação que no currículo, quando as pessoas colocam, eu tenho esse pequeno hábito assim também de ajudar as pessoas que vão lá e que eu não consigo contratar. Então, que não se encaixa. E daí eu pego uma caneta, né, o papel e falo, olha, essa informação você tem que colocar aqui em cima, isso aqui você tira, isso aqui não precisa, isso aqui você coloca dessa maneira. A foto também é dispensável. Então, assim, essa história de pontos positivos, de...
o que eu posso contribuir com a instituição? Isso daí você não coloca no currículo, nem ponto positivo, nem ponto negativo, nem você vai colocar a tua área de pretensão, tu vai ser uma pessoa objetiva na hora de pedir emprego, tá entendendo? Então, assim, tu vai colocar a tua área de atuação. E essa questão de respostas ensaiadas, sim, existem, mas você vai comendo pelas beiradas, né? Você o diálogo vai fluindo. Sim, porque, por exemplo, eu gosto muito de deixar a pessoa muito à vontade. Quando ela chega para a entrevista, eu levo ela para a sala, mas eu ofereço café, água, e eu já começo a puxar papo de outros assuntos. Ah, mas tu é da onde? É isso, né? Mas assim, me conta, eu nunca vi, eu não conheci ninguém, assim, às vezes eu falo, mas eu não conheci ninguém que trabalhou nesse lugar, me conta como é que é. Então, assim, eu dou uma quebrada de gelo. Tu desarma a pessoa, né? Dessa coisa programada, pronta. Por exemplo, esses dias, faz uns 2, 3 meses, uma moça foi entregar o currículo, aí a Berna me chamou pra Flávia, vem aqui que tem uma pessoa que quer te entregar o currículo. Tá, desci. Aí ela me entregou o currículo e eu olhei e falei assim, olha, infelizmente os requisitos das nossas vagas não preenchem com as tuas habilidades, né? Ela era formada em artes, ela trabalha numa empresa de software, né? Nem área administrativa dava. Aí ela falou, não pode. Eu falei, pode? A tua experiência é toda baseada em teatro e né? Fui falando pra ela. Daí ela me falou assim, não, mas você tem que me ajudar, porque me falaram que você ia me ajudar. Era por isso que ela estava lá. Era por isso que ela estava lá. Eu falei, olha, então eu vou te ajudar. Eu falei, acho que você tem que ir em tais e tais lugares para buscar uma vaga. E se você quiser entrar nesse mercado de trabalho, de área administrativa, contábil, você tem que se programar e fazer uma transição. Tá entendendo? Porque eu acho, Érico e Luciano, que hoje em dia, assim, os processos de recrutamento e seleção, eles são secos. Né? Você vai lá, você se inscreve para vaga. Mas, assim, nós, enquanto profissionais de RH, eu me vejo muito isso, assim, na questão de contribuir com o mundo, de melhorar, sabe? Sim. Então, eu tenho que oportunizar a pessoa para ela entender qual que é a vocação dela. Sabe, eu não posso simplesmente entrevistar, falar que ela não tem perfil para vaga, sabendo que às vezes é o sonho da vida dela trabalhar numa área contábil, ela tem habilidade, porque ela fez matemática, mas ela não sabe por onde começar. E eu vejo, assim, falta isso muito no mundo hoje, falta isso muito nas pessoas, sabe? Então, essa parte é muito importante, porque nós estamos falando do entrevistado sendo muito engessado, mas o entrevistador também pode ser muito engessado. Eu me recordo logo depois que eu me formei e eu fui para uma entrevista de emprego, era um grupo, enfim, e largaram alguns bichinhos de plástico em cima da mesa e fizeram uma dinâmica. E tu tinha que boa, né? E tu tinha que escolher é muito boa essa história, tinha que escolher um animalzinho, né? E as pessoas foram pegando e tal, e sobrou para mim a abelha. E agora? O que tu faz com uma abelha, né? E aí, por que tu escolheu a abelha, né? Puxa vida, sabe? Que coisa o animalzinho que só trabalha, né? Que coisa... Então, assim... Ele entende, mas dá pra criar, né? Não, ele é especialista no trabalho em grupo. Não, ele adora a chefe, né? Acho que... Pra ele, a chefe é uma verdadeira rainha. É uma verdadeira rainha, né? Então, sabe, tu ter os bichinhos já com uma certa predisposição do que vai ser falado. Sabe, essa coisa muito programadinha de ambos os lados. Se você escolher esse aqui, o perfil dele é esse. Se você escolher aquele outro, e aí, de isso novo, sem considerar que todos os bichos não estariam disponíveis para todos os candidatos, né? O que é pior. Pior ainda, né? Sobrou um animal. Eu acho que o grande mérito desse teste aí era avaliar a tua capacidade de improviso, né? Acho que sim, né? Pode ser. Então, que coisa. Eu acho que, assim, essa semana ainda eu estava conversando com um ex-colega meu, ele falou, Flávia, participei de vários processos seletivos e eu me senti muito abandonado. Daí eu falei, tá, mas por quê, Léo? Aí ele falou, não, porque me largavam na sala, me davam uns testes para eu preencher e não aparecia mais ninguém. Aí eu falei, mas como assim? Não, sabe aquela atenção que tu dá, aquilo que tu fica conversando, aquilo que tu faz no antes e no depois? Não existe, Flaviana, não existe. Então, eu acho que eu desenvolvi um método muito meu.
justamente por gostar de pessoas, por ter a habilidade e por gostar de conversar também, né? Então, assim, quando você leva uma conversa com o candidato, você consegue estar descobrindo muitas coisas. Por exemplo, já aconteceu de eu estar entrevistando e o rapaz começar a passar mal dele estar nervoso, de eu ter que parar a entrevista, levantar ela, pegar uma água, pedir uma água com açúcar para acalmar ele, sabe? Mas para mim, assim, é uma coisa muito tranquila. Eu fico muito tranquila no papel de entrevistadora. Sim, vocês vão dizer assim, tu tem que estar tranquila. Mas não, nem sempre. Às vezes a gente não tá, né? Mas você tem que fazer com que a pessoa se sinta à vontade, porque ela tem que entender que aquele trabalho dela ela tem que se sentir bem recebida, né? Então, eu apresento a empresa para eles. Então, a minha apresentação para a empresa tem que ser da melhor maneira possível, né? Eu tenho que vender aonde eu estou trabalhando da melhor maneira possível, sabe? Isso. E voltando lá a falar, e eu faço muita correção de currículo. Inclusive, quando eu vou dar palestra, eu dou meu e-mail e eu peço para os jovens encaminharem os currículos e eles me mandam para me corrigir, para refazer. Sim. Eu faço isso com o maior dos agrados, assim. E mesmo essas pessoas que vão lá falar comigo, eu passo, eu pego, rabisco todo o currículo, faço uma cópia, porque eu sempre, normalmente me pedem indicações, eu gosto muito de ajudar, então eu devolvo uma cópia corrigida, né, corrigida na caneta. Olha aí, quem precisar de correção de currículo já sabe para quem enviar, né? Vou começar Flaviana Tubim. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Flaviana. Dá um exemplo pra gente de algo que a pessoa chegou e tá na cara. Tá na cara que ela vai precisar de ajuda. Tá na cara, assim, que tu vai ter que dar uma orientada, alguma coisa que grite aos olhos, assim, que ela precisa de uma ajudinha. Tu fala, questão de aparência, de currículo, de comportamento? Acho que de comportamento. De comportamento. Esses dias eu entrevistei um rapaz para uma vaga. Ele tinha formação contábil, mas a vida inteira trabalhou como vendedor. Então, imagina, o cara é comunicador, né? Mas assim, ele não me deixava falar. Só ele falava. Ele contou a vida dele de frente para trás, de trás para frente, e ele falava. E assim, eu não conseguia perguntar, sabe? Eu não conseguia intervir com ele. E aí, daí eu deixei. Daí eu até me afastei, assim, um pouco e deixei ele falar. Daí estava o coordenador da área junto, assim, ele ficou me olhando. Não, deixa. Aí, quando ele terminou, aí eu falei, eu agradeço, né, muito você ter vindo, mas assim, o teu perfil para nós não dá. Eu acho que você tem que... Eu só te dou uma dica. Quando você for participar da próxima entrevista, concentra mais no que o recrutador vai te perguntar. Tu já falou próxima porque... Presta atenção nas perguntas que estão lhe sendo feitas, né? Sim. Porque a pessoa simplesmente desatou a falar e ela não dava oportunidade para nenhum de nós dois perguntar alguma coisa e assim, ele começou a se repetir, né? E não era um fator que ele não estava nervoso, mas é o estilo. É o perfil dele, né? É o perfil dele. Totalmente o perfil dele comunicador, assim, ele estava vendendo, né? Agora vamos inverter o jogo. E você na outra posição? Você lembra de algum momento, porque você também já teve que ser entrevistada para emprego, né? Você nem sempre foi uma entrevistadora. O que é que você mudaria hoje? O que é que você fez que você não faria mais? O que é que você faria diferente se você estivesse sendo entrevistada? Ou se você tem uma história engraçada que aconteceu com você em algum momento de seleção, de recrutamento, de início em emprego, conta pra gente. Vamos ver o outro lado. O outro lado, né? Eu comecei, eu fiz magistério. Aí, como eu não tinha idade, ainda terminei muito cedo, como eu não tinha idade para dar aula naquela época, eu fui trabalhar na área de administração de pessoal na empresa, na Chico Pneus, que nem existia. Porque o meu pai trabalhava lá e precisavam de alguém e sabiam que eu tinha boas habilidades com matemática, coisa, e fui lá. E gostava de estudar também, né? Gostava de leis. E aí fui e deslanchei. Aí, essa entrevista foi muito tranquila, assim, pra mim, porque foi a minha primeira entrevista. Eu fiz pouquíssimas entrevistas na vida. Daí pra Sadia, pra mim, daí da minha transição pra Sadia, que foi o meu maior vínculo, né? Que eu fiquei 18 anos lá. Então, pra Sadia eu fui também, tinha uma vaga, eu não tinha perfil para vaga, não tinha habilidades técnicas para vaga, porque era uma vaga para remuneração e eu trabalhava com rotina trabalhista, né? Lá cálculo de folha de pagamento, férias, essas coisas, mas essa vaga era uma vaga estratégica, era para ser staff do departamento de RH naquela época e era para trabalhar com remuneração em específico. E tinha várias candidatas e eu não tinha as habilidades que necessitava. Inclusive,
que naquela época lá se usava, eu comecei a trabalhar com IBM, né? Que hoje nem existem mais, mas era top, né? E com DOS. E aí fui selecionada para essa vaga. Nossa, e para mim assim, foi uma virada muito grande, porque eu saí de um operacional para um estratégico. Então foi muito interessante. Mas nessa vaga eu fui fazer entrevista de saia. E eu hoje não iria e não recomendo ninguém para ir entrevista de saia. Olha só. Tá? Tem alguma questão com a saia, assim? Que... Eu acho que se for uma saia larga, um comprimento mídia, e tudo bem. Mas se for uma saia curta, justa, não, né? Cuidar com os decotes também, né? Que as mulheres às vezes têm um hábito. Eu sempre falo que eu dou dicas, assim, de como se vestir para uma entrevista, né? Então, sim. Que é, você vende a tua imagem, né? Sim, e que é uma coisa tão básica, mas que precisa de ajuda, né? Muito. Não, é tão visível isso que a gente vê hoje, por exemplo, fugindo um pouquinho necessariamente da entrevista de emprego, mas a gente vê uma ferramenta que todo mundo usa e usa pelo trabalho, que é o WhatsApp. Certo. E você vê fotos, vamos chamar assim, de extravagantes nos perfis do WhatsApp. Né? Quando a pessoa ela está representando a empresa, seria muito ideal que ela estivesse usando, apresentando uma imagem dela de mais sobriedade, né? De mais seriedade. Mas não é bem isso que a gente vê. A gente vê muitos casos. Aí você recebe de outras empresas, você tem contato enfim, contatos que chegam para você do WhatsApp para tratar de assuntos profissionais e que as pessoas estão usando roupas, estão em posições muito estranhas que não condizem com o assunto que vai ser tratado. Então eu acho que esse é um ponto que as pessoas precisam tomar mais cuidado também. Elas estão representando uma empresa. Porque a gente perde o sobrenome, né? Então, é verdade. A gente só o Érico que não, né? O Érico não. É o Luciano do Jornal de Beltrão, né? A Flaviana que ainda é da Sadia, porque ainda você lembra de mim na Sadia. Então, assim, quando eu fui fazer entrevista na Sadia, essa foi interessante, mas assim, foi uma entrevista muito calma. Para mim foi muito tranquila. É uma coisa que eu lembro, assim, que eu nunca fico, eu não fico nervosa, porque eu sempre entendo que eu venho para os eventos para agregar alguma coisa e para aprender. Então, assim, para mim é uma coisa muito tranquila se eu tiver que participar de um programa de rádio, dar uma palestra. Eu não fico nervosa, eu não fico pilhada. E, assim, eu vejo as pessoas com crise de ansiedade, tudo. Desde que eu me conheço por gente, né? Essa é eu acho que é o meu diferencial. Para mim é uma coisa... A Flaviana era aquela pessoa que apresentava os trabalhos na escola com facilidade, então... Aparentemente sim, né? Provavelmente sim. Nunca tive. Tem um elemento que eu acho muito interessante dessas entrevistas, que é a percepção daquilo que a pessoa deixa transparecer sem querer, daquilo que ela estava tentando controlar, mas que ali naquele momento escapa, né? A gente poderia até chamar de um ato falho. O ato falho ele precisa ser interpretado num setting, né? Num setting analítico, mas se nós estamos atentos a isso, né? Eu tenho uma história muito boa, que de novo, né? Recém-formado, eu estava buscando ali, ainda morando no Rio Grande do Sul, algumas alternativas, e eu fui para uma empresa para trabalhar justamente na parte organizacional, que eu não tinha interesse, né? Era meio que era por uma necessidade, enfim, né? E a entrevista correu muito boa, né? Tudo certo. Mas na hora de eu me despedir, né, de cumprimentar o meu entrevistador na hora de ir embora, eu cometi um ato falho. Eu deixei claro para ele que eu não queria estar trabalhando ali, porque eu cumprimentei ele como eu cumprimentava os meus amigos na época, né? Porque eu posso fazer aqui? Sim. Eu fiz assim. Quem é que faz isso? Quem é que faz isso numa entrevista de emprego, né? Mas isso saiu. Na hora que eu pisei lá fora, eu pensei, o que eu fiz? Né? Mas simplesmente saiu. Eu deixei transbordar que eu não queria trabalhar ali dentro, porque eu sempre quis ser um psicólogo clínico, eu sempre quis clínica, né? E aquilo simplesmente saiu. Você não chegou nem a iniciar nesse trabalho? Não. Não? Esquisito, né? Eu acho que ele foi pior que eu, porque o meu primeiro trabalho foi como auxiliar de contabilidade e durou 1 mês e 15 dias, até eu ser demitido, com toda a razão da empresa que demitiu, né? Porque eu não tinha a menor afinidade com o negócio. É engraçado. Essas coisas, elas acabam, né? Porque tu tá ali todo programadinho para uma entrevista, tu sabe o que tem que falar, o que não, mas
eu imagino que tu deve acabar notando muito disso, né? Daqui a pouco a pessoa ela dá uma deslizada, tu nota algum elemento que vai ser crucial para decidir se essa pessoa entra ou não na empresa, né? As próprias relações familiares, né? Porque eu sempre gosto de fazer uma certa anamnese, né? De onde veio, se mora com pai e mãe, se tem filho. Eu acho uma coisa importante até para estreitar laços, assim, para conhecer melhor. E aí, na própria anamnese, às vezes as pessoas mentem e aí depois elas não conseguem sustentar, né? Então, assim, ou a pessoa tem dificuldade de relacionamento com o pai, né? E aí você pergunta e ela na hora fala, não tenho contato, não sei, nunca vi ele. Então, assim, é normal, né? É normal. Você respeita e pronto, tudo bem, né? Sem problemas. Mas assim, então, você mora com a tua mãe, né? Como é que é o teu relacionamento, né? Então, é isso que eu procuro observar. E assim, né, Érico, eu acho muito importante porque as pessoas, por mais que elas ensaiam para uma entrevista, né, que até é uma das dicas que eu dou quando você vai ser entrevistado, procure imaginar o que vão te perguntar para você construir mentalmente um discurso assim, para você saber, eu trabalhei na Sadia, trabalhei na Cressol, trabalhei na prefeitura e hoje estou na Concisa. Então esses foram os meus empregos, né? Então, constrói isso mentalmente. Mas a pessoa, se ela vai mentir, ela se perde, né? A habilidade... você consegue... Me conta um pouco do teu histórico enquanto você trabalhava lá com a contabilidade, né? Eu fazia isso e aquilo. Tá, mas como que você fazia? Mas eu não fazia. Quem fazia era o outro, eu só apurava, né? Eu só arquivava. Então, é muito fácil, assim, para você uma dica que eu costumo dar é... Olha, simplesmente seja você, né? Simplesmente, há pouco tempo, uma pessoa muito próxima estava ali prestes a fazer uma entrevista e me pediu dicas, né? E essa pessoa, ela é muito divertida, né? Ela tem um humor muito refinado, um humor muito bom. E eu falei, olha, seja você, né? Brinca na hora, faça o que tu costuma fazer. É extremamente agradável entrevistar alguém de bom humor. Não, exatamente. O bom humor é uma coisa que cativa, né? Você não quer largar a pessoa. Não, justamente. E deu certo, né? Deu certo, acabou entrando na vaga, assim. Porque nós queremos estar próximos de pessoas que vão tornar o dia leve. Isso. Né? E uma vez eu fui fazer entrevista, que eu acho que é uma coisa importante, né? Para quem trabalha na área. Eu fui fazer entrevista e eu sempre dou retorno para os meus candidatos, tá? Então, assim, se eu chamei para determinada vaga e a pessoa não foi aprovada, mas o currículo é bom, ela pode ser encaixada para uma próxima, ou normalmente nós temos muitos clientes, e eu tenho muitos amigos e muitos conhecidos, Flávio, estou precisando de alguém para tal hora. Não, mas eu tenho. Até eu volta e meia eu ganho um presente em função que eu indiquei alguém e deu certo. Que legal. Né? Então, e isso me faz muito bem, não pelo presente, mas por saber que eu oportunizei a vida profissional de alguém. Porque nós só somos, né, na nossa totalidade enquanto trabalhamos, né, Érico? Então, assim, é através do trabalho que a gente consegue muita coisa, né? Consegue se relacionar, consegue essa questão de estruturar a família, né? E assim vai. Então, o trabalho é algo muito prazeroso e digno, né, para nós no nosso dia a dia. E eu fiz uma entrevista e eu passei para o papel de entrevistada. Porque daí o diretor que estava me entrevistando, ele começou a perguntar como é que eu usava as ferramentas. Nossa. E aí eu fui ensinando ele. E eu não fui aprovada para o processo seletivo. Tá. E não recebi retorno até hoje, que eu não fui aprovada. Você sentiu uma certa mágoa aí. Tem. Acho que precisamos agendar uma consulta, um horário. Tem um rancorzinho ali. Tem. Um ponto a ser trabalhado. Daí ele começou, mas como é que você faz a avaliação de desempenho? Mas e a ferramenta, e a avaliação do período de experiência? Não, eu faço assim, dessa maneira, eu reúno. E aí, assim, eu passei pro papel inverso, né? Ele começou a me perguntar, e assim, aquilo que era para ter sido uns 40 minutos, ficou umas 2 horas. E nós éramos em poucos entrevistados, participantes da seleção. Tanto que, assim, falaram que era eu, uma outra pessoa, enfim. Eu não fui selecionada, não recebi retorno até hoje. A outra pessoa que foi não ficou na vaga. Nossa. Eles tiveram que fazer mais uns 2 ou 3 processos seletivos. Mas, enfim, daí eu acho... eu não sei se é o excesso de conhecimento, se... Não sei, né? Não me encaixei no perfil da vaga, enfim. Mas ensinei ele como se faz. Mas você sabe que tu deu a tua aula. Um ponto que eu acho que é importante. Existem pessoas que têm medo da concorrência. Existem.
Eu acho que, eu não sei vocês, mas eu enfrentei isso no início do meu trabalho. E pessoas que não queriam ensinar. Visivelmente, você percebia que elas não queriam ensinar. E o fato, isso revela sobre elas são inseguras. Sim. Mas aquilo que não quiseram ensinar, eu acabei aprendendo sozinho. E, enfim, ou encontrei em outras pessoas a capacidade de me ensinar. Sim. Mas é muito visível que algumas pessoas realmente têm medo da concorrência, então elas não, às vezes, eu acho isso, que elas afastam, elas não querem alguém que pareça tão competente ou mais competente que elas no mesmo ambiente. Então é um problema. Isso é real, tem pessoas que elas querem aprisionar o conhecimento, né? E isso é de um egoísmo tão grande, porque, puxa vida, se tu tem um domínio, se tu sabe, transmite isso, né? Passa adiante. Sempre que você transmite, você cresce. Claro. E você aprende de novo. Aprende. Eu tenho muito exemplo prático disso. Assim, eu trabalho até hoje com programas como o CorelDRAW, muito famoso aí nas artes gráficas, né? E eu ensinava alguém que estava começando, um menino, e daí a pouco esse menino já tinha achado uma outra maneira de fazer a mesma coisa, às vezes uma maneira mais prática, que contribuía para mim. Opa, como é que você está fazendo isso aí? Me mostra. E quando você ensina, as pessoas te ensinam de volta. É diferente, já se percebe que você não quer ensinar, e eu acho que é muita insegurança. Tem gente que tem medo de ensinar, porque toda a segurança dela reside naquele pouco conhecimento que ela tem. E ela tem medo que alguém supere, que ela fique para trás. Eu acho bem interessante isso também, porque nas minhas participações das semanas acadêmicas, né, então eu procuro levar o RH de uma maneira, essa parte de gestão de pessoas, de uma maneira muito no dia a dia, né? Porque hoje se tem muita teoria e a prática, ela é simples, assim, de fazer, né? As pessoas, às vezes, que complicam. E numa participação na UniOeste, né, eu fui explicar sobre o plano de cargos e salários. Como é que ele era construído, né? Expliquei a estrutura de um departamento, de um setor de RH, como seria o ideal, que às vezes você tem uma pessoa que acumula todas as funções. Mas eu expliquei como é que aí você tem a área de remuneração, a área do plano de cargos e salários. E assim, isso está muito vivo na minha mente, assim, porque os acadêmicos não saíram da sala, porque eu achei, acadêmico não sair da sala é meio estranho. E aí eles... agora que a gente entendeu para que a descrição de cargo funciona, por que tem a estrutura salarial, por que tem lá na descrição tem os requisitos para a função, tem as principais responsabilidades, tem as habilidades. Então, assim, o professor não conseguiu traduzir isso, porque ele é muito acadêmico e pouca prática, né? Sim. E eu já tenho muita prática. Grande mal do mundo da educação, a ausência de prática. E eu acho, assim, na pós-graduação também, eu gosto muito de socializar, assim, eu mando formulário, tudo que me pedirem, eu estou encaminhando. E eu gosto muito de socializar, porque toda vez que eu faço isso, eu vejo alguém crescer também. E eu fico muito feliz, né? Porque muitas pessoas que eu fiz ingressar no mercado de trabalho, hoje estão muito bem, né? Que legal. São profissionais, né? Com um grande nome, então, com carreiras que decolaram, então isso me deixa muito feliz. E tem pessoas que eu não lembro que me lembram, né? Lembra que você indicou? E eu acho isso muito bacana, sabe? É mesmo. Isso é muito recompensador. Que bom. Eu acho que sempre que quem gosta de gente, gosta de ajudar as pessoas, né? E o nosso trabalho também é uma forma de ajudar as pessoas. E o RH principalmente, porque proporciona novas oportunidades, né? Isso que você falou de não tem vaga aqui, eu não consigo encaixar você aqui, mas eu sei de outras empresas que você tem o perfil para trabalhar nelas, eu acho uma coisa muito boa. E às vezes a gente até sente uma certa culpa por não poder contratar algumas pessoas, né? Porque às vezes você faz um processo seletivo e tudo bem, vamos colocar que isso já é mais raro, não está tão fácil isso acontecer. Mas acontece que você participa, você tem só bons candidatos ali, e é difícil escolher entre eles, e te causa uma certa dor, assim, puxa, eu vou ter que escolher esse e esses outros dois aqui são bons, e eu não estou nada para eles, eu não tenho como incluir eles. Mas enfim, às vezes você vai encontrar em outra empresa a possibilidade de indicar para outra empresa. Esse exemplo que eu dei, que eu recebi o presente, foi isso aí. Eu fiz um processo seletivo para a área financeira e as 3 candidatas eram muito boas. Então, uma nós contratamos, daí uma eu encontrei, eu estava saindo para caminhar ali perto de casa, encontrei com uma amiga, ela falou, Flávia, se você souber de alguém para trabalhar, eu falei, não, eu fiz seleção, eu tenho. Daí eu encaminhei os 2 currículos que estavam sobrando. E uma outra amiga que também tem uma loja, está precisando de alguém para o caixa, daí eu indiquei a terceira. Então, deu certo, as 3 estão empregadas. Viu, gente? Façam
Na entrevista de seleção com a Flaviana. Ela dá jeito, né? Se não der na primeira... Mas eu tenho uma história que é como o mundo dá voltas, né? E a gente não imagina que ele dá tanto. Eu tinha um colega de trabalho, né, ali na Concisa, que um dia ele chegou e falou, Flávia, o meu filho está fazendo contabilidade, ajuda ele. Eu falei, mas aqui eu não tenho vaga, né? Mas enfim, chamei ele, tinha vaga na época, mas ele não tinha experiência. E eu sempre falo, né, que não sei como é que tu vai explicar isso dentro da psicologia, mas eu não quero explicação. Eu sempre falo, se a coisa cai no meu colo, eu preciso fazer alguma coisa, porque ela caiu no meu colo. E ela vai voltar, ela vai e volta. E aí entrevistei esse menino, gostei muito dele. Mas assim, início de contabilidade, né, fazendo contabilidade, e uma cliente nossa pediu, eu tinha muito contato com ela, Flaviana tem currículo, sim, eu mandei, ela contratou ele de imediato. Ele ficou 8 anos nesse escritório de contabilidade, aí ele foi para uma empresa de software em outra cidade, e aí, agora eu fiz a avaliação do período de experiência dele, dos primeiros 45 dias, ele está na Concisa. Eu consegui a primeira vaga dele, então assim, o pai dele não está mais lá trabalhando, ele fez o inverso, ele foi para o escritório de contabilidade, teve um vínculo longo lá, foi para a empresa de software, que é a nossa área também, a área contábil, e aí veio o currículo. Quando eu vi o currículo, eu falei, mas eu conheço esse piá, conheço ele já. Aí eu chamei ele para entrevista, falei, Leonardo, ele falou, lembra? Foi você que me deu a oportunidade. Que legal. E hoje eu tô aqui, falei, até esses dias eu tava descendo a escada, a gente desceu junto, eu falei, nossa, tu é uma das pessoas que me emociona ver aqui. Porque assim, e a Mara, quando ela contratou ela falou, meu Deus, ele é extremamente estudioso, né? E hoje ele tá lá, ele tem uma função muito diferenciada, então isso é muito bacana, você poder contribuir e ver o crescimento também. Mas né? acho que você falou outra coisa que a gente leva em consideração no momento de analisar um currículo, você falou em vínculo longo. Pessoas que não conseguem manter um vínculo longo e relatam isso no emprego, geralmente elas causam uma certa desconfiança na gente, né? Que apesar de tecnicamente parecer bom, você já começa a pensar, mas o que acontece aqui? Que essa pessoa fica 6 meses em um lugar, 3 no outro, 7 em outro trabalho. Então, isso eu vejo como um alerta. Eu costumo considerar isso um alerta de que essa pessoa tem algo que não está escrito ali, mas que o currículo revela. Né? A gente não sabe qual é o problema, mas parece haver um problema. Tem muito currículo assim. Tem muito currículo que vem com um vínculo de 3 meses, 4 meses, 6. E as pessoas vão pulando, né, de um para o outro. E as funções às vezes são parecidas, às vezes não. Mas assim, a pessoa tem bastante dificuldade. Quando você questiona, sempre aconteceu alguma coisa no emprego. Ela não foi persistente. A culpa é da empresa. A culpa é da empresa, sim, mas ela não foi persistente, ela não desenvolveu as habilidades necessárias, né? Então, para isso, infelizmente, né? E eu às vezes eu falo, olha, eu acho que o teu currículo, você tem que buscar uma vaga que tem o teu perfil para você realmente decolar na carreira, naquilo que você quer. Porque você ficar pulando de emprego em emprego, eu falei, tu tá satisfeito? Né? Tu fica feliz de a cada 2, 3 meses estar em um lugar diferente, porque assim, toda vez que a gente vai trabalhar num lugar novo, existem empresas que têm um onboarding organizado quando você entra, né? Que te apresentam a empresa, mostram visão, valores, mostram as metas, mostram os produtos que você vende, porque eu sempre falo, né, que para você começar a trabalhar no emprego novo, você precisa saber onde está o café, onde é o banheiro, porque isso te causa um mal-estar, te causa uma insegurança, né? Então assim, pensa, a cada 2, 3 meses você está fazendo isso, né? E aquelas que não são organizadas, que simplesmente contratam e largam, a pessoa não vai ficar também, né? Não tem treinamento. Então, é uma questão assim que os jovens hoje, né, eles têm que avaliar muito bem essa questão de ficar pulando. É uma questão dessa geração que está chegando, né? Porque de sentir essa insatisfação rápido demais e já querer trocar, e já querer essa coisa muito acelerada, muito rápida, e uma dificuldade de se adaptar à empresa, né? É sempre essa coisa, essa empresa não é para mim, né?
Não, mas espera aí, você está precisando, né? Há necessidade, sim, de alguma adaptação quando tu ingressa em um ambiente, em um lugar, né? A gente percebe muito isso nas novas gerações, essa dificuldade de ingressar. E aí vem isso, né? Ficar pulando assim, de galho em galho e aí não passa essa confiança, né? Para a empresa se sentir confortável para contratar. Né? Uhum. E mudando um pouquinho, Flaviana, deixa eu te perguntar uma coisa. Que dicas tu dá hoje para o profissional que está se lançando agora nessa parte virtual, né? Essa coisa que tem muito forte hoje de Instagram, enfim, e a gente estava conversando bastante sobre esses comportamentos assim de rede social, né? Mas que dica tu dá aí pro profissional que quer mostrar o trabalho dele na internet? Hoje é muito comum o recrutador dar uma olhada nas redes sociais, né? A questão de hábitos, né? Porque, por exemplo, se você precisa de uma pessoa com um perfil mais clássico, né? Que vai trabalhar lá na área administrativa, área financeira, área contábil, e ela vai ter que cumprir o horário. Eu não posso contratar uma pessoa que tem hábitos noturnos, tá? Porque ela nunca vai chegar no horário para trabalhar, né? Ou ela tem dificuldade para trabalhar de manhã. Eu sempre pergunto, às vezes os candidatos chegam lá tudo amassado, né? É verdade. Parece que acabaram de cair da cama. Isso, esses dias até eu falei, mas você tá bem? Não, eu tô bem assim, mas assim, eu não entendia se o cara tava de ressaca, se ele tava chapado, ou se é do jeito dele. Porque assim, eu falava e ele tinha um delay, né? Eu perguntava e ele tinha um delay, ele não conseguia responder. Sabe? E aí, assim, daí você começa a observar, né? Pelas características da mão, então era fumante, né? Tá. Sabe? Daí a pessoa vai te levando a ver. E assim, então, essa pessoa tinha trabalhado no escritório de contabilidade, era bom, mas não ia encaixar. Então, assim, primeira coisa, as redes sociais. Se você está querendo se inserir no mercado de trabalho, cuide com o que você posta, né? Então, primeiro a tua foto do perfil, né? O Luciano, inclusive, já falou. Acho que a gente tem que cuidar muito, né? As mulheres, cuidar com decote, cabelo, excesso de maquiagem, pose muito sensuais, foto de copo na mão. Eu não é que eu sou preconceituosa em relação a isso. Acho que até um pouco eu sou, mas assim, foto de muita festa, muita balada, né? Se você quer. Você pode ir pra festa, você pode ir pra balada, você pode viajar, pode fazer o que você quiser. Mas necessariamente você não precisa fazer da tua rede social um diário da tua vida, né? Tá? É que aí vem a necessidade de fazer uma divisão, né? Do que tu vai expor como profissional, e aí tu vai ter uma conta profissional em que tu vai ter um cuidado, e aí tu pode ter uma outra conta para os teus amigos, onde tu vai colocar as tuas coisas ali, uma conta né? privada, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas também têm que cuidar e não se envolver com polêmicas, né? Sim. Porque hoje em dia está muito normal, né? Tá tudo muito polarizado, né? Então, ou você é uma coisa, você é outra. Essa lógica de que se tu não concorda comigo, automaticamente tu é um inimigo, vai te atrapalhar, né? Então tem que ter esse... Porque vai demonstrar esse comportamento colérico da pessoa, né? Isso. Então, e isso chega muito fortemente, né? Não causa uma boa impressão. A foto do WhatsApp também é uma coisa que chama muita atenção. Por exemplo, esses dias eu estava atrás de um candidato, eu estava correndo atrás de um candidato, literalmente, porque eu ligava, ele não me atendia. E assim, hoje também tem a questão do telefone, porque eu gosto de ligar para a pessoa, eu gosto de ligar. E aí, assim, você liga, a pessoa não atende, o telefone não funciona, daí você liga de novo e não atende, daí eu mando e-mail. Eu não, raramente, assim, no meu WhatsApp, eu usei como regra no meu WhatsApp pessoal, eu não procuro evitar de colocar candidato. Porque senão eles, final de semana, de noite, eles estão te chamando, né? E aí, os candidatos querem cobrar explicação por que não deu certo. Mas, assim, o menino tava com uma foto sem camisa, né? Aí complicou, né? Aí complica, né? Com certeza. Sabe? Ou as pessoas colocam personagens. Sim, Malévola. A Malévola. Fotos com copo, na foto do perfil do WhatsApp. Isso, fazendo careta. De óculos de sol. Não dá, né? Ou seja, você até pode ter esse perfil, mas
é lógico que você não vai ser encarado com seriedade por um entrevistador, né? Por alguém que está te contratando. É uma escolha sua, e, assim, tem o direito. A imagem vende muito. Ela vende. Nós vivemos num mundo do culto da beleza, do culto da perfeição, do culto a várias coisas. Mas assim, não é necessariamente uma pessoa bonita que eu estou procurando, mas é uma pessoa com o mínimo dos requisitos. Por isso que eu falo, quando você vai para entrevista, né, você não precisa comprar uma roupa nova. Sim. Né? Você vai lá com a tua camisetinha, né? Vai lá com o teu blazer, se você quiser, ou com a tua Indefectível. camisa. Indefectível. Ou você vai lá, o homem pode usar uma camiseta polo, uma camiseta branca, então uma camiseta preta, cinza, né? Cuidar muito com as escritas, assim, também, porque às vezes pode chamar atenção. E a mulher também é uma coisa muito simples, né? E eu sempre falo, tá com o cabelo sujo, não é problema, amarra. Mas não vai com o cabelo solto, batendo o cabelo, né? Porque tem gente que fica nervosa, que começa a jogar o cabelo. Sim. Sabe? Então, o perfume também. O perfume é uma coisa... Imagina fazer o contratador passar mal na entrevista de emprego. Aquele perfumão, e assim. existe. Já aconteceu? Já. Alguém Não, isso deve ser mega comum, né? Isso deve ser mega comum. A pessoa veio com um perfume muito doce, assim, a sala impregnou e aquilo, né? São dois problemas, ou o excesso ou a ausência total de qualquer coisa que possa ser considerada um perfume, né? Tem um comportamento que eu tenho notado muito nas redes sociais, que é a pessoa que está ali ingressando. Vamos pensar, uma pessoa que se formou recentemente e ela está entrando e ela já se vende como uma pessoa mega, enfim, como se fosse a pessoa mais capacitada do planeta, assim, e tentando vender essa ideia, mesmo sabendo que ela, digamos assim, tem pouca experiência, né? Eu vejo isso acontecer muito e até entrando num campo de exagerar, né? No sentido de, já sou especialista nisso e naquilo e é um comportamento que, a princípio, essas pessoas acreditam que vai ajudar, mas... É que a máscara cai logo, né? Acho que todo mundo já contratou gente assim. No momento da entrevista. Eu também, eu até já contratei. E olha, mas cai muito rápido essa máscara. Cai, né? Não tem, é que não se sustenta, né? E é complicado porque se fosse outro problema, né? Eu digo que a melhor notícia que você pode dar numa empresa é uma contratação. E a pior, a mais dura, para os dois lados, é a demissão. Né? Mas às vezes tem gente que você demite com a esperança assim, que você possa indicar ela para outra empresa. Porque é um problema muito localizado, alguma situação que você sabe que talvez não vai existir em outra empresa. Mas tem gente, esse comportamento de fingir uma coisa que não é, de exagerar seus dons, seus talentos, sua experiência, isso faz da pessoa uma mentirosa. E você não recomenda mentirosa para os seus amigos, né? Exatamente. Concordo. E ela não se sustenta, né? Não vai sustentar. Por mais que você indica, né? Eu tomo muito cuidado nas indicações. Eu tenho cuidado disso, né? Realmente, eu só indico aquelas que eu vejo que têm habilidade, que tem. E aquele candidato que vem chorando demais, né? Que está desesperado por tu não contrata, né? Porque toda contratação que tu fizer com o coração vai dar problema. Vai dar problema, né? Ela vai dar problema. Então, assim, aquele candidato que vem desesperado, que ele faz qualquer coisa, que ele trabalha com qualquer coisa, não. Ele não vai fazer isso. A partir do momento que ele entrar, ele vai estabelecer as regras dele. E ele não, ou ele vai se adaptar, ou a empresa vai ter que se adaptar às regras dele, ou ele vai sair. Porque ele não vai aguentar. Uma coisa que eu vejo é que as pessoas, elas praticamente não mudam. Então, você tem que perceber que existem pessoas que evoluem no trabalho. Né? Mas tem muita gente que, assim, ele até faz uma imagem muito boa, muito maquiada, e logo você percebe que não é bem aquilo. Mas, você vai, tenta conversar, a pessoa geralmente concorda contigo, que ela precisa melhorar, que ela precisa mudar. Mas o que eu vejo é que raramente a mudança acontece. Né? Então é muito melhor você fazer, sempre que possível, né? O ideal é sempre esse, você conseguir contratar, já eliminando certas desconfianças que você tem, e contratar certo, do que ficar meio convencido pelo coração que essa pessoa parte tem esse muito probleminha aqui, mas depois ela vai melhorar. É raro, eu acho muito raro as pessoas mudarem no trabalho. Essa parte é muito válida para relacionamentos também, né? Que as pessoas entram num relacionamento amoroso, não, acho que com o tempo essa pessoa vai mudar, ela vai... Né? Acho que a gente já tenta encontrar a pessoa que, que de fato encaixa. Eu acho que as pessoas elas conseguem algumas evoluções, mas depende muito do engajamento dela, de buscar um tratamento, de buscar uma ajuda, de querer fazer. Se conhecer. De tu te conhecendo e administrando e resolvendo essas questões que. Agora, a pessoa que não busca uma ajuda e ela está muito cristalizada nesse comportamento ou nessa forma de agir.
Não Eu acho muda. que, assim, Não tem como apostar nisso. A gente tem problemas e tem dificuldades, inclusive no trabalho, né? Você não é perfeição. Mas se você percebe, se você autoavalia, você pelo menos sabe que você está sujeito a críticas, que você precisa melhorar e você busca algumas melhorias para você. Uhum. O problema é a gente que está muito convencida de que está bom do jeito que ela está. É. Essa pessoa não quer evoluir. Uhum. E quem tentar forçar ela a evoluir vai virar um inimigo. E a gente tenta, né? Eu vejo muito no consultório, assim, às vezes eu, né, posso estar extrapolando um pouquinho no sentido de, olha, mas toma cuidado com isso aqui, né? E principalmente nessa questão de exposição, né? Essa coisa do novo profissional, essa coisa... Eles já são PhD, já são super, mega experientes, assim. ultra top, já são analista sênior. Uhum. Então, não adere, não é isso. Porque, assim, com toda essa minha experiência que eu tenho, assim, eu às vezes não me sinto confortável em algumas situações, né? Uhum. Mas é porque eu me conheço, assim, eu sei que eu não quero me expor de tal maneira porque não acho legal fazer isso. Não, mas se eu postar isso... Né? O que pode repercutir? Entendeu? Será que as pessoas vão entender da maneira que... E mesmo quando é algo bem do campo profissional, né? Porque vamos pensar assim... bom, veio toda essa história agora, existem as trends aí, né? Que é então agora a do momento é então fazer tal coisa. E de repente todo mundo está fazendo, né? Feito manada, né? Exatamente. E aí assim, é mais uma pessoa fazendo isso. Aí tô vendo no Instagram várias pessoas fazendo aquela mesma coisa. E algumas delas assim não passam a seriedade, não passam a... Me usando como exemplo, dificilmente eu procuraria um profissional que faz a dancinha, por exemplo, né? Eu não, mas é claro que aí é que tá. A gente não combinou que bizarrice da internet ia ficar pro final? Mas, né? Entramos no quadro bizarrices da internet. Né? Porque as pessoas esquecem que ao longo da vida, né, elas vão construindo uma carreira, né? Uhum. Então, pessoal, profissional, e que elas, em determinados momentos, elas se fundem, né? Uhum. Então, eu não posso... Flaviana, né? Eu já tenho lá meus 30 anos de experiência na área de gestão de pessoas, e eu tenho um blog também. Uhum. Tá? Então, eu tenho que cuidar, porque eu não posso vender aquilo que eu não acredito. Uhum. Né? Então, as pessoas às vezes me procuram. Eu gostaria que você fizesse anúncio e tal coisa. Olha, eu acho que eu não tenho perfil para tua marca. Uhum. Porque eu não acredito. Assim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Procedimentos estéticos no rosto, muito visíveis, né? Então, assim, olha, eu agradeço o contato, mas assim, hoje eu não me encaixo no teu padrão. Uhum. E eu acho que as pessoas, elas vão esquecendo isso, assim. Porque, Érica, é uma coisa muito importante que a gente tem que vender verdades, né? Isso. Ou pelo menos procurar ser o mais verdadeiro possível. Uhum. E as pessoas, elas se perdem, elas vão fazendo um pouco de tudo. E a gente está vivendo um momento que todo mundo quer ser famoso. Exatamente. E as pessoas não querem agregar nada para a vida de ninguém. Porque, por exemplo, como a gente estava comentando antes aí, né? Aquele teu texto sobre a gentileza, né? Que você fez. Teve um outro que você fez também, que eu me vi muito nele. Sobre empatia, sobre resiliência. Então, assim, que eu me vi muito nele, assim, nesse sentido. Mas, assim, você me tocou. Então, eu acho que isso que importa, sabe? E as pessoas, elas querem vender. Eu escuto muito isso, né? Porque o meu Instagram profissional, ele é só texto, né? E as pessoas falam muito assim, não, Érico, mas tá na hora de tu começar a fazer as trends aí e tal, não sei o que. Eu falei, não, mas eu não consigo, né? Parece que se eu começar a fazer isso, eu não vou estar vendendo uma verdade, eu não vou estar transmitindo coisas que têm valor ou que fazem sentido para mim, né? Não vai ser eu. Ao contrário, você está fazendo uma coisa que você não acredita, né? Exatamente. Aí, não acredito naquilo. Eu também sou assim. Não tem como, né? Mas já que a gente falou o Érico mencionou que a Flaviana tem um blog, acho que a gente conversou, RH é um assunto praticamente inesgotável. Uhum. A gente nem entrou na parte dos micos de RH. Eu acho que vamos para isso aí. Qual que é a situação mais constrangedora que talvez você já tenha visto por parte de um candidato? É a situação que, enfim, totalmente errada, que não faz sentido, que você não recomenda que nenhum candidato repita quando for fazer uma entrevista contigo. Comigo, não, entrevista, né? Geral, entrevista em geral. Eu já fui pontuando alguns, né? Essa da moça que é formada em artes, que falou que eu tinha a obrigação de ajudá-la, né? Se eu pudesse, eu ajudaria, com certeza.
Então o rapaz, daí teve um que eu tive que pedir para tirar o boné, né? Porque ele tava com o boné. De boné. Boné, touca, então nunca usa boné, touca, chapéu para fazer entrevista. Eu tive que pedir para ele. Falei, daria para você? Não, eu sou calvo. Eu falei, mas não é problema ser calvo. Não vejo problema. Nós vamos te contratar por causa da tua calvície, mas eu preciso ver o teu rosto. Quantidade de cabelo não vai ser critério de avaliação. Mas eu preciso ver o teu rosto, né? Na época da pandemia, eu sei que o assunto é polêmico, né? Mas eu sempre fiz distanciamento e fazia as pessoas tirar a máscara. Porque eu não conseguia fazer entrevista de máscara quando foi liberado. Porque, assim, o rosto é muito expressivo. Sim. Você lê muita coisa Tem no muita rosto, coisa no rosto. Né? Então, assim, eu sempre pedia. E, assim, não, eu me recuso a tirar. Beleza, tudo bem, não tem problema. Ótimo. Né? Parabéns. Parabéns pela sua escolha. Mas, assim, eu sentada aqui, pessoa lá, né? Sala arejada, uma sala lá enorme. Mas, assim, e tem uma pessoa que hoje não trabalha mais lá, mas que a mãe foi na entrevista. Junto, foi levá-lo para a entrevista. Era um rapaz. E aí, quando eu cheguei, a mãe levantou. Daí ela levantou, como é que foi? Acho que a Berna já estava com o currículo, a nossa recepcionista já estava com o currículo, ela me entregou. Não, eu tinha marcado a entrevista com o rapaz, tá? Daí, quando eu cheguei na recepção, a mãe levantou. Daí eu olhei para o rapaz e falei, é você que veio para a entrevista? Daí ele falou, sim. Daí ela falou, eu vou entrar junto. Eu falei, não. A entrevista é com ele, a senhora não vai entrar junto. Imagina. A senhora pode ficar aqui aguardando. Imagina, a senhora pode dar uma dessas. volta, mas a senhora não vai entrar junto para a entrevista. Nossa, assim, eu vi, a mulher ficou muito brava. A gente teve uma assim também. A gente teve uma no jornal, eu vou até pegar meu celular aqui para ilustrar, né? Que o rapaz foi acompanhado da mãe na recepção. A pessoa que era responsável pelo RH chegou depois e tinha que subir uma escada, né? E quando a responsável pelo RH chegou, a secretária informou, olha, esse rapaz está esperando você para fazer a entrevista, e ela convidou, então vamos subir. E ela já notou que a mãe começou a subir junto. E foi realmente para a sala da entrevista. Entrou junto para a entrevista. Entrou junto. Não bastasse isso, a mãe ficava lá assim no celular, e quando a moça do RH fazia uma pergunta, a mãe mesmo lá distraída no celular, era ela que respondia. Não, ele é isso aqui, ele faz isso, ele é bom nisso. Olha só que passaporte para conseguir uma vaga de emprego, hein? Garantiu na hora, né? Total. Tu bateu o martelo ali, não, tá contratado, puxa vida. Tava, só me contaram dessa cena, né? Mas é uma das cenas que eu considero as piores possíveis, né? Imagina. A tua mãe tem que te levar, porque ela te dá a noção assim, pro entrevistador, esse cara não quer estar aqui. Ele veio porque a mãe obrigou, ou ainda que ele queira, ele não tem autonomia. É a mãe dele que vai decidir tudo para ele. Exatamente. E esse rapaz entrou, ele ficou um certo tempo, mas daí assim, ele atrasava. Ele era muito talentoso. Ele conseguiu a vaga? Apesar da mãe, ele conseguiu. Ele conseguiu a vaga. Ele tinha muita habilidade na área de programação. Então, ele era assim, um ótimo programador. Mas aí as habilidades, o comportamento pessoal dele começou a interferir demais. Por exemplo, dias de frio, ele levava um cobertor. Aí ele se enrolava no cobertor. Daí, se não bastasse, ele andava pelo setor com o cobertor. Daí o apelido dele, a novela nem existia, porque isso já faz o quê? Não, existia a primeira versão, né? Daí virou Velho do Rio. Aí, porque ele andava, né, com a caneca do café e com o cobertor enrolado. E aí, daí ele começou a namorar, daí ele chegava todo dia atrasado. Nossa. Mas será que você não cometeu um erro aí, Flaviana? Não em contratar o rapaz, mas não contratar a mãe dele junto pela ordem da casa? Não acredito, né? Acho que ela tinha que estar lá mandando ele fazer as coisas, né? Tira esse cobertor, rapaz. E daí uma vez ele não foi trabalhar, ela ligou dizendo que o celular dele tinha estragado e que ele não podia ir trabalhar porque ele tinha que ir atrás do celular para consertar. Nossa. Mas a mãe morava em outra cidade, gente, ela era de Capanema, Prantito, uma cidade dessas aí, sabe? E aí eu falei, Mas enfim, ele mesmo se sabotou, ele mesmo, né? O que ele podia, ele mesmo se sabotou. Em geral é isso, né? Sim. Em geral, assim, com exceção da questão de corte de custos, as empresas sérias, elas não demitem ninguém sem motivo. A pessoa se sabota. Sim. Eventualmente, você precisa desligar um bom profissional por uma questão de custo mesmo. E é doloroso fazer isso. Sim. Traumático. É traumático. É a pior notícia que você pode dar. Claro que ela é pior para quem é demitido, mas quem demite também sofre, né? Eu acho um sofrimento ter que demitir alguém. Principalmente se a pessoa é um bom profissional. E às vezes isso acontece. Né? Às vezes acontece, você não tem alternativa, você precisa tomar uma decisão e arcar com o peso dessa decisão. Né? Mas vamos para um assunto mais leve agora. Você perguntou antes do blog da Flaviana. Flaviana,
como é que você veio a ter um blog, que hoje é muito conhecido, né? Como que surgiu essa ideia? Como é que surgiu o blog da Flaviana? Tem 7 anos. 7 anos já? 7, Olha só. Tá lá quietinho, tá lá sempre alimentado. Né? Érico, eu vou interromper ela. Nós precisamos ter microfones aqui apropriados para italianos. Eu já percebi que eu bato, né? Os italianos, ou a gente amarra a mão, ou a gente está sempre batendo no microfone, ou em qualquer coisa, derramando um café. Mas não vou me intimidar. Não vou me intimidar. Voltando ao blog, então. Voltando ao blog. Na verdade, é uma história que, assim, nunca me passou pela cabeça ter um blog, mas começou com o povo, assim, as amigas. Eu gostava muito eu tenho as minhas pastas, eu sou um pouco organizada, assim. Tenho as minhas pastas de imagens, de textos, de tudo um pouco. E aí começou aquela função. Flávia, eu vou casar, tu tem tal referência, tal coisa? Tenho, te mando. Mandava. Daí a outra fulana precisava, vou fazer um bolo. Não, eu tenho a receita, eu te mando. Flávia, eu preciso contato do fulano. Não, eu te mando, tá? Daí um dia uma amiga falou assim, mas escute, tu gosta tanto de tanta coisa, tu gosta tanto de casamento, porque na época, assim, o universo das festas, né? Tu gosta tanto desse universo de festas, por que tu não faz um blog disso? Aí eu falei, será? E aí eu fui numa empresa para fazer o orçamento, para fazer o blog. Estou esperando até hoje o orçamento, tá? Não vamos contar qual empresa. Daí desisti. Falei, não era para ser. Aí eu contratei um rapaz na Concisa, ele começou em janeiro. Aí na entrevista, a gente conversou, eu falei assim, dele estava me contando de tudo que ele fazia, né? Então, cuidava de servidor, marketing, um monte de coisa lá. E aí eu falei, pois eu até fui ver para fazer um blog. Mas não me deram retorno. Daí ele me olhou e falou assim, mas eu faço para ti. Daí eu falei, Daí ele, sim, Flávia, eu faço. E assim, ele fez em 15 dias, 20, sabe? O negócio ficou pronto muito rápido. Daí ele chegou e falou, viu, nós temos que fazer a primeira postagem. Eu falei, meu Deus. E agora? E agora? Eu preciso de foto. Eu preciso de imagem bonita, porque é a imagem que vende. Eu preciso de foto. Aí, na época, até meu primeiro post foi uma festa de noivado dos amigos. E aí, eu postei e não falei nada pra ninguém, mas a noiva viu e começou a mandar pra todo mundo, né? Aí começou a ficar com isso. Você fez uma postagem meio envergonhada? Fiz literalmente. E eu postei e viajei. Eu fiquei 20 dias fora, viajando. Então, daí quando eu voltei, tinha 2 posts, assim, 2 ou 3. Nossa, e tinha tido muita visualização, porque a gente tem um painel, né? Consegue ter. E aquilo, assim, começou a tomar repercussão. E então, só que quando eu fiz o blog, aí o que eu menos falo é de festa, né? Porque eu comecei a falar de tudo um pouco, né? Das coisas que eu gosto. E assim, Érico e Luciano, né? Eu posto aquilo que eu gosto, aquilo que eu acredito, aquilo que eu sei que vai acrescentar. Eu já recusei assuntos, já recebi material para postar e assim agradecer, porque realmente não condiz comigo, não diz com os meus valores. Então eu me respeito muito. Por exemplo, essa semana eu fiz, vocês vão achar engraçado, né? Mas eu fiz um post sobre uma cor de decoração para 2023, né? E eu achei muito bacana, porque eu recebi um e-mail da Souvenir agradecendo, que tinha ficado muito bom. Olha da só. marca. Nossa, quando eu abri, eu falei, não, isso aqui é trote. Pode ser, né? É um link. E assim, e o marketing mandou agradecer. Mas assim, eu não marquei a Souvenir, eu só citei a tinta lá, que é a calcita alaranjada. E claro, eles têm, né, os randônicos eles lá da Capta, né? Mas eu achei, e foi muito rápido, porque eu publiquei ele de manhã, normalmente eu programo as minhas publicações, e aí era umas 10 e pouco eu já recebi o e-mail. Nossa, eu achei isso muito legal, muito bacana. Tu tem um blog muito elástico, né, Flaviana? Tu acho que tu vai para vários pontos, assim, mas sempre respeitando isso, né? Aquilo que de fato é teu, que tu te sente à vontade para trabalhar. O que a gente escuta né? assim, que as pessoas falam, a análise é mais ou menos essa, né? Que a Flaviana tem uma visão muito própria, muita sensibilidade para pegar temas que são de interesse. Eu acho que isso faz toda a diferença, né? Sim. E também assuntos que são incomuns, eu acho, porque no dia a dia, no meu caso, o jornal, a coisa fica muito informação factual, né? Sim. Então é importante ter gente, às vezes, observando, por exemplo, a rua que floriu os ipês. É uma informação, é uma informação e que as pessoas estão interessadas. Isso. E que muitas vezes quem está muito próximo, está vendo ali todo dia os IPs,
não dá bola para isso. Não se deu conta, não se né? dá conta de que aquilo é eles estão diferente, ali, que aquilo tem uma beleza. E é aquilo que favorece para que exista uma identificação, né? A pessoa que está lendo, ela está buscando uma identificação, ela está buscando aquilo que, nossa, isso aqui me toca de alguma forma. Lá embaixo né? do blog da Flaviana, até o Marco falou, não sei por que colocar uma frase impactante. E eu acho que é essa. Qual que tu é? Eu falei assim, é um blog de Francisco Beltrão. Porque assim, o meu desejo, a minha ideia, a minha essência é divulgar Beltrão. Tá entendendo? É falar da nossa gente, falar das nossas coisas, né? Então, assim, uma postagem que eu fiz ano passado que deu muita repercussão foi do Ecomuseu, né? Então, assim, recebi muitos e-mails, muitas coisas de pessoas de fora que não sabiam, estavam pedindo horário de visitação e tudo. E eu achei isso é um ponto positivo para o município, né? Então... Não, com certeza. Mas esse universo do blog, assim, eu tenho uma amiga que fala que todo dia é uma surpresa quando abre, né? Porque nunca sabe o que vem, né? O que é que vem, né, gente? O que vem. Então, eu postava com mais frequência, eu postava todos os dias da semana. Agora eu posto 3 ou 4 vezes por semana, né? E eu tenho uma regra comigo, assim, uma exigência comigo. Então, o que eu posto no blog, eu não repito no jornal e nem na revista. Sim. Então, são todos conteúdos inéditos. Né? Vamos fazer uma propaganda, né? A Flaviana escreve para a revista Um Top e também tem uma coluna no Jornal de Beltrão. E tem o blog. Que vieram por conta do blog, né, Flaviana? Sim, a revista duas, Um Top foi né? em função do blog. O Otávio acompanhava o meu trabalho. Aí um dia veio para Beltrão, me chamou para conversar. Me ofereceu 4 páginas. E sou eu, colunista aqui, tem a Jo também, Abdal, mas assim, e eu tenho total liberdade para tratar o tema que eu quiser, né? Então, me deixa muito feliz, Sim, né? muito confortável também. É uma revista bonita. Sim. E daí o jornal foi o ano passado, eu comecei em novembro do ano passado, né? Foi o Luciano, através de uma conversa que a gente fez, uma matéria que a gente fez. E surgiu disso também. E assim, uma repercussão muito bacana, né? Foi engraçado, porque a gente começou a conversar para fazer uma matéria sobre um evento da Evolua. E aí eu me dei conta assim, não, mas por que a Flaviana ainda não escreve para o jornal? Né? Sim. E aí eu perguntei para ela, disse, olha, uma vez teve um início de conversa, alguma coisa assim, mas não andou. Eu falei, não, vamos resolver isso aí, né? Vamos falar com a dupla, vamos lá. E acho que na semana seguinte já estava sendo publicado, né? E eu acho que foi um ganho tanto para o jornal quanto para a Flaviana, né? O jornal eu acho que ainda é uma mídia, o jornal impresso, principalmente aqui para nós, que ele dá muita respeitabilidade, ele dá muita verdade para as coisas, né? E tem muita aceitação. Mas eu gosto muito, né? Gosto muito de jornal impresso, livro impresso. Eu não tenho o hábito de comprar livro. Eu gosto de comprar o livro, o material ler, né? Sim. E as revistas também, né? E eu acho muito bacana porque... Esses dias eu escrevi uma coluna sobre churrasco e eu fui no Tio Ito. E os açougueiros estavam empolvorosos, né? Porque eu tinha citado eles, então eles leem. Isso me deixa muito feliz, né? E essa coisa do papel é muito legal, porque eles tiram foto, né? Eles tiram foto do papel e te mandam, né? Quando eu publico nos meus stories foto da coluna, é porque alguém me mandou. Então, porque daí a pessoa manda foto, eu gostei, né? Sim. Gostei. Daí tem uma amiga que fala assim, a gente precisa sentar para conversar, porque tem algumas coisas que eu não concordo. Eu falei, que legal. Ela falou, não é que eu não concordo, é que eu quero conversar mais. Né? E aí eu acho isso muito válido, assim, e também eu acho interessante porque a gente pega uma faixa etária, né, todas, né? Todas. Então, assim, tu navega, né, por tudo, assim, isso me chama muita atenção, né? Porque aí tu coloca em várias mídias, né? Tu tem a pessoa que gosta ali do jornal, mas tu também, no meu caso, né? Tu tem o mesmo texto ali no Instagram, né? Num formato que facilite a leitura, né? Porque eu opto pelo carrossel, que tu vai passando. Você vai fatiando, eu tô pensando em copiar essa ideia. O Érico vai fatiando, foi uma boa ideia, inclusive. Eu acho melhor. Porque ali, muitas vezes as pessoas começam a ler ali a legenda da foto no Instagram e não vão até o final. E o carrossel ele fica mais prático e fica, né? Eu acho que tem o lance da objetividade, porque você não vai conseguir usar um texto muito longo. Isso vai te forçar a escrever menos, a escrever com mais objetividade. Acho que foi uma boa ideia. E a formatação ela é muito ruim na legenda. Né? Porque tu não consegue fazer parágrafo, tu não consegue, né? Até consegue, né? Mas ela não... E ali tu organiza de uma forma que tu consegue, porque o texto, para mim, ele tem um ritmo que... Eu escolhi o ritmo do texto, né? De alguma forma eu tento... falando
lendo aquilo, Isso, né? Quando eu leio, eu me escuto. Então tem né? toda a questão da pontuação, tem toda a questão de como que esses parágrafos são divididos. Então, no Carrossel tu consegue fazer isso, né? Pretendo copiar. Eu também já pensei nisso. Só não achei um tema para escrever. Só falta o tema. Estou pensando, sucrilhos, eu esperei a oportunidade de te encontrar para falar que eu vou copiar, tá? Tá autorizado? Autorizado. Eu acho que eu vou fazer uma espécie de... como é que daria para dizer? Um livrinho de metáforas, assim, né? Para as pessoas que estão atrás de metáforas, assim, as metáforas do Érico, né? As melhores metáforas do Pérez de Oliveira. Seria legal. Vamos por aí, né? E então? E agora? E agora? Sobre o que falaremos? Sobre o que falaremos? Eu tô pensando, eu não sei se a gente fala em política, né? Mas eu tô querendo brincar que a gente tá quase batendo o recorde do Bolsonaro lá no Flow, né? Ficou lá 5 horas. Não sei. Acho 5 que o horas, pessoal aqui quer fechar pro almoço, né? De repente, talvez, né? Hoje não vai dar pra bater o recorde. Mas acho que trouxemos a pessoa certa. Se eu a acredito ideia é que bater sim. recorde. Né? A pessoa que tem assunto, que consegue não vai longe, ir por né? vários caminhos, né? Vou falar do pão de cerveja. Pão de cerveja. É verdade. Qual é a história do famoso pão de cerveja? Pão de cerveja, eu achei a receita no blog e comecei a adaptar ela do meu jeito, porque eu sou uma pessoa que gosta de dar a cara para as coisas. E aí fazia final de semana em casa vamos fazer um churrasco, então vamos fazer um pão de cerveja. E aí, daí é muito engraçado, porque eu tenho um tio e a tia, cada vez que eles são irmãos da minha mãe, né? Então ele vem de Santa Catarina, ele pega essa minha tia e vem até Beltrão, né? Daí se reúne os 3 irmãos, 4, que tem outra irmã da minha mãe e 2 vizinhos. E o tio, cada vez que vinha, ele pedia o pão, mas eu tenho que fazer um pão só para ele, porque ele comia um pão inteiro. Então eu fazia um pão para ele e mais um pão para outra pessoa. E aí começou assim, todo mundo que ia lá em casa fazia o pão de cerveja. E é uma receita extremamente simples. E daí um dia a Monique me chamou para fazer tinha saído uma pauta no Jornal de Beltrão sobre sobre a mãe e eu e aquele que a gente faz tricô, né? Nós somos chegadas às várias artes manuais. E a Monique da massa me chamou, Flávia, vamos gravar uma pauta. Daí eu falei, não, por mim tudo bem. Daí eu cheguei e falei, mãe, Keila, nem morta. Nem morta. Daí eu falei, tá, gente, eu lasquei então, porque eu me comprometi com ela, né? Aí eu falei, Monique, elas não querem gravar sobre o tricô, mas eu tenho uma receita de pão de cerveja, dá para nós reproduzir. O que tu acha? Muito legal, inédito. Tá, fizemos, aí os meninos foram lá, gravaram, foi super rápido, assim, e aquilo começou, assim, tipo pólvora, né? Isso faz 2 anos, repercutiu. E aí teve um concurso de receitas de família. E eles me inscreveram, como aqui de Beltrão, eu fui selecionada aqui do Sudoeste. Que legal. Então ficaram 5 receitas aqui do Paraná e a minha é uma delas. Daí até a Priscila de Ponta Grossa pediu para mim ir para lá para fazer, mas enfim, eu acabei não indo. E aí repercutiu. Então o pão de cerveja assim é bem famoso, as pessoas me pedem de presente. Sabe, as pessoas falam, eu não sei fazer, tá? Então traz que eu faço para ti. Então é bem assim, e eu gosto dessa cultura da panificação. Eu gosto porque tá no blog certo, tá no podcast certo. Exatamente. Eu gosto da cultura eu faço 2 tipos de pão. Eu faço esse de cerveja que é super rápido e faço um outro de sova que é com azeitona e alecrim. Então assim, para mim a cultura da panificação ela tem toda uma questão materna, né? Tem isso, mas tem a questão do alimento e do afeto que você compartilha, né? Porque é extremamente gratificante, assim, você ver aquele teu pão redondinho, bonito, corado, né? Na mesa e as pessoas saboreando, né? Então, e sem contar o cheiro, né? Acho que tem... Essa parte do aroma tem toda essa questão... Vocês acham que esse horário é conveniente para tratar desse assunto? Nos Totalmente. aproximando já, talvez Totalmente. no meio-dia. O café, né? O café ia super bem. Com certeza, com certeza. Então, assim, resgatar essas coisas. Porque até então, né, até antes da pandemia, era muito moda, não era moda cozinhar, né? Sim. Não, era o chique, o que estava em alta era sair para comer, né? Restaurantes sempre lotados. E aí veio isso, as pessoas
voltaram para começar a fazer, tanto que, né, no início da pandemia faltou farinha, né, então as pessoas começaram a fazer pão em casa, então, mas para mim era uma coisa que não era novidade fazer pão. A gente viu homens fazendo pão, né? Passou a acontecer isso com já estava na hora, né? Mas é totalmente inédito, né? Não é um e as pessoas começaram a cozinhar em casa, daí redescobrir essas coisas. Então, mas assim, porque eu ainda hoje, né, com meus 50 anos, eu ainda almoço na casa da minha mãe todos os dias. Então eu como comida de mãe todo dia. Tem a minha irmã que faz bolo, sabe? Então assim, a gente tem muito afeto a gente vive tudo muito numa osmose, assim, sabe? Todo mundo muito junto quando o assunto é comida, sabe? A gente se conecta muito. Então, isso é extremamente prazeroso, né? Isso é muito bom, isso constrói laços, né? E os nossos laços tem essa questão, né, de... Não, e essa parte do aroma eu acho muito incrível, assim. Esses dias eu estava numa frutaria, né, comendo uma salada de frutas. Não, eu vou para comer salada de fruta, né, que eu tô agora numa onda mais fitness, assim, né, tentando emagrecer. E a moça falou assim, a gente tem café, mas aquilo foi meio inusitado, porque não era para ter café com leite, né. Tanto que eu perguntei, o que você tem, né? Tem café e café com leite. Né? Eu falei, então me vê um café com leite. E veio aquele café com um aroma de café de vó, sabe? Eu falei, nossa, que coisa incrível. Assim, quanto tempo que eu não sentia isso, né? Então, nossa, aquilo foi muito bom. O aroma, quando mexe com uma questão nostálgica, assim... Eu moro do lado de uma padaria, né? Então, eu tomo banho de manhã com o cheiro do francesinho assando, olha né? só. Isso e daí eu chego à tarde com a cuca assando, né? Eu sinto o cheiro de cuca assada, né? Então, assim, pra mim também é uma coisa... E é engraçado. Aquilo me deixa feliz. Sabe, se eu tô num dia assim que eu não tô muito legal, aqueles aromas me trazem felicidade, né? Aquele ritual todo me traz. E é muito, eu acho muito bacana porque no andar que eu moro, né? O elevador para, as pessoas falam, aqui tem cheirinho bom. Porque normalmente é cheiro de café, né? Eu passo café, né? Mesmo sozinha eu passo café. E aí tenho o hábito de frequentemente fazer pão, um bolo, alguma coisa assim, mas sou adepta à cozinha prática, né? Sim. Mas e isso já ficou meio que uma marca, né? Característica. Eu acho que nós podemos, então, colocar uma pequena regra aqui no nosso podcast, que a pessoa, se ela tem algum dote culinário, que ela traga. Que ela prove, né? Que ela prove, porque pode ser só teoria isso. Exatamente, né? Pode ser como a gente está falando das redes sociais, né? Que ela está falando, né? Que poderia ter imagens. Pois então... exatamente. Eu também não. Eu acho, eu acho que poderíamos, né? Sim, deixar... Pro próximo vamos tentar garantir eu concretização. Tem um bolo de café também que eu faço, um bolo de café com café. nozes, com cobertura de café. Aí também gravei pra massa. Aí mexeu num ponto... Mas comida, no geral, é uma coisa muito legal, né? A comida une as pessoas, né? Nossa, totalmente. Então, é demais. A comida, ela cria uma aliança entre as pessoas, né? Aproxima. Então, é algo quase mágico, se a gente for ver, né? Tanto nas famílias quanto no trabalho. Eu percebo isso aqui no trabalho. O momento do lanche é um momento de aproximação, de verdadeira comunhão entre as pessoas. Que eu acho importante até que existam esses momentos, mesmo no ambiente de trabalho, porque aproxima, né? Quebra certas barreiras. Sim. E é importante a participação aí das lideranças da empresa, inclusive, se for possível, porque torna todo mundo meio parecido, nesse momento, pelo menos. Voltando a falar em RH, semana que vem tem o Dia das Crianças, né? Então a gente nós como RH propomos uma ação, né? Mas ao contrário. Então a gente lançou a ação que traga um doce ou um salgado que lembre a sua infância. Olha que legal. E traga a sua foto, daí nós vamos fazer um mural das fotos antigas. E eu fiquei admirada ontem do engajamento, assim. A empresa inteira engajou, sabe? E daí, fazendo a lista, né? Maria Mole, teta de nega, né? E gelatina, e pipoca. Então, assim, pirulito de chupeta. Daí uma guria falou, mas onde é que eu vou arrumar pirulito de chupeta? Né? E o pior é que tinha, E daí a gente também lançou, né, para cada um levar um brinquedo seu de infância. Então nós vamos, esse lanche vai ser o dia inteiro vai ser compartilhado. Quando mexe com a infância, vem, né? E daí tá muito legal a história das fotos, né? Porque todo mundo vem com a foto escondidinha, sabe? Sim. Nossa, mas não parece que é tu. Daí outra chegou e falou, não tem, né? Sou eu. Isso é muito legal. Mas isso mexe muito, tanto que chegando nessa época até esse ano não tá vendo muito, né? Mas chegando perto do Dia das Crianças, tem isso das pessoas trocarem as fotos no Instagram, Facebook. As pessoas mudam o perfil. Eu não vi ainda, assim, né?
Eu acho que vai acontecer a partir de domingo, né? Provavelmente. Ou no próprio dia, que agora vai ser era na quarta-feira o Dia das Crianças. Então, essas ações, né, dentro da empresa, né, como o Luciano estava falando do lanche, né, a gente compartilhar esse momento do lanche também, ela é extremamente gratificante e ela gera, né, uma aderência, assim, as pessoas se identificam, elas gostam, elas querem participar, né? Então, isso é muito salutar e positivo. Né? Muito demais. Falamos em redes sociais de novo. Vamos puxar o quadro Bizarrices? Já? Vamos lá. Qual que é a sua? Qual que você vai lembrar hoje? Acho que nem vamos gastar todas hoje, né? Não, mas eu vou passar para Flaviana. Acho que ela pode... O que você considera, então, Flaviana, uma coisa muito bizarra que acontece e que é padrão nas redes sociais? Você vê muita gente fazendo. Pode ser uma só. Do efeito manada. Eu me incomodo esses efeitos manada. Um faz, todo mundo copia. Não, mas cita um que te incomoda. Essas dancinhas, gente. As dancinhas. Aquelas com a legenda, assim, que as pessoas ficam falando. Eu não tenho paciência, eu deixo de seguir. Eu vou falar do fim do dia de trabalho. Que é a pessoa desligando a luz e fechando a porta, sabe? Essa eu acho muito... Eu fico pensando que eu, num dia muito cansativo de trabalho, eu só quero ir embora, né? Só penso em ir pra casa. Eu quero ir pra casa de uma vez, né? Quero meu sofá. E eu penso que, nossa, se tu teve esse tempo, né? De fazer o vídeo, fechando a porta, apagando as luzes e tudo mais um dia. Essa é a minha de hoje. E a sua, Luciano? Eu adorava aquele gratidão. Gratidão. O gratidão é magnífico. O efeito manada, né? Todo mundo tinha que achar a cachoeira, ir lá fazer uma posição de yoga, se não me engano, alguma coisa e postar gratidão. Gratidão. Era lindo isso, era tão comovente. Será que eu vi? Você não viu? Não, teve impossível. uma fase. A hashtag gratidão. Não, a hashtag gratidão. A minha irmã, que um dia me olhou, ela falou, não me venha com essa palavra gratidão. Fora também. Eu e tua irmã já concordamos num ponto, então. Né? Não, foi moda. Eu acho que é uns ainda 2-3 anos alguns, atrás. Né? Ainda tem alguns resíduos, assim, que ainda se usava. A moda era a seguinte, Flaviana, todo mundo, geralmente mulheres, né? Não, mas acho que eu tô lembrando. Aliás, eu acho que as mulheres, infelizmente, são mais reféns desses efeitos manada aí, né? Então era muito comum você ter fotos de mulheres numa cachoeira ou num ambiente de natureza, fazendo uma pose de yoga, imagino eu, né, que não entendo nada de yoga, e postando a palavra gratidão. Né? Então, eu achava aquilo muito comédia, porque você conhece algumas pessoas que estão postando aquilo, né? Você sabe que a vida delas não é muito baseada nesse sentimento aí, não, né? Mas enfim, né? Essa coisa a bizarrice da internet é isso, né? Quando tu vê, e é muito interessante quando tu vê uma pessoa que tu jamais imaginaria entrando na coisa e de repente ela tá ali. Uma pessoa que você respeita, ou que respeitava até então. E de repente essa pessoa, sei lá, ela acreditando que se ela não fizer, ela vai ser esquecida, ou ela vai ficar para trás, ou ela vai lá e faz esse esforço e aí tu olha e fica, puxa vida, né? Porque... Eu realmente... Pra que isso? Né? A pergunta que eu me faço é, pra que isso? Exatamente. Eu, pegando a onda ali da gratidão da cachoeira, uma colega, assim, uma amiga na verdade, ela abriu, enfim, a rede social dela, ela falou assim, eu não tenho nada contra viajar. Ela falou, mas as pessoas estão exagerando, né? Estão fazendo diário de bordo, né? Sim, ela falou assim, e a gente até gostaria, mas assim, acaba caindo fica em conteúdo enjoativo, né? É uma exposição muito grande. E uma exposição, né? Porque daí eu concordo com o Luciano, né? Às vezes a gente conhece as pessoas, sabe que a vida não é toda essa... A viagem é muito status, né? A viagem é tipo um comprovante de status. Eu preciso mostrar que estou viajando e que estou feliz. Mas eu acho assim, vamos pensar assim, a pessoa ela pode viajar e tá mega contente com a viagem dela e de fato ela tira uma foto e ela quer colocar ou a cachoeira ou o que for e não tem um problema nisso, né? De forma alguma. O problema é esse transbordamento que vem de quando tu vê, tem lá, sei lá, várias postagens de que eu acabo conhecendo o lugar sem ir, né? De tanta coisa, de tanto... E tem pessoas que você pensa que vivem na praia, né? Porque elas foram lá e fizeram 700 fotos. Elas vão postando durante todo o ano. Você não sabe, será que essa pessoa está trabalhando? Toda quinta-feira tem a fotinho, né? Ou ela está na praia o ano todo, né? Não, exatamente. Então, esse transbordamento aqui, e essa exposição, ela está muito severa, né? De ter uma necessidade de você colocar, toda hora tu tem que colocar alguma coisa na internet, mesmo que ela seja uma coisa que não vai agregar em nada, ou que não que necessariamente tu tem que fazer um conteúdo que agregue, né? Mas
qualquer coisa serve, né? Qualquer coisa vira palco, né? Né? Qualquer coisa vira palco. Então, assim... Sim, eu escutei isso também de uma outra amiga que ela falou, gente, para onde a gente está caminhando, né? Ela falou, as pessoas estão narrando a vida nas redes sociais. Daí elas falaram, tá, tudo bem, vocês vão falar, e a Fernanda olha, né? Daí a gente falou, não, até porque eu não conheço as pessoas que ela estava citando, mas assim, realmente... a gente está falando de uma fragilidade muito grande das pessoas, né? Que é uma busca por uma aceitação, é a busca pela curtida, é a busca por uma relevância. É uma aprovação, né? Você está buscando a aprovação. Isso, e hoje a rede social virou o grande termômetro disso, né? Se não vem as curtidas, então tu tá ficando para trás. Se não vem então tu postou uma foto e deu, sei lá, 2 horinhas, pouca curtida, as pessoas deletam a foto, porque então vou ter que escolher outra, né? Então é muito forte isso, assim, de depender, né? E de precisar mostrar. Eu acho muito engraçado quando a pessoa, numa segunda-feira, posta algo assim, pessoal, andei meio sumido no final de semana. Sumido pra quem? Só né? ela sabia que tinha sumido. Pois é, né? Mas tu tinha que estar mostrando alguma coisa no final de semana. Que obrigação é essa de estar te mostrando ali o tempo inteiro? Os fãs estão cobrando. Não, são fãs. São muitos fãs, né? Tem são muitos pessoas fãs que elas acreditam que elas têm uma legião de fãs, né? As pessoas estão pedindo aqui, né? Elas precisam dar satisfação do que estão fazendo. Exato. Né? Isso tá muito forte. Quando, na verdade, na maior parte dos casos, não tem ninguém interessado. Né? Dependendo do que é. Então, com o Fábio... No sentido, a gente não passa o final de semana esperando para saber o que o outro fez, né? Não é assim. Eu também. Estou preocupado com o meu final de semana. ter o blog, assim, começou a vir uma cobrança muito grande, assim, você tem que aparecer mais, você tem que aparecer mais. Não, gente, eu não vou aparecer mais. Tá entendendo? Eu sou Flaviana, eu continuo a mesma Flaviana, a minha mesma essência continua a mesma, continuo lá fazendo meu pilates, indo da casa da minha mãe, trabalhando, ficando em casa. Assim, a minha vida é essa, eu vou continuar, eu não vou sucumbir a isso. E aí eu comecei a perceber, assim, uma certa decepção, sabe, de algumas pessoas, assim, porque eu era convidada para eventos, não sou mais para nem todos, mas assim... Tudo bem. Tudo bem, minha vida segue a mesma. E eu percebo também que tem uma certa cobrança em relação à imagem, né? De você andar sempre bem arrumada, de você estar sempre montada, né? Então, eu durante a semana uso uniforme. Para mim tá ótimo, eu sou igual aos meus colegas. Para mim tá ótimo, eu estou trabalhando. Então, se você chega em um lugar, você que é Flaviana? Sim. Decepcionou, né? Decepcionou. Né? Daí ela, não, é que eu falei, Deus, daí a minha irmã vai nos lugares, mas você é irmã da Flaviana, né? Daí a Keila brinca, ela fala, nossa, consegui um desconto, né? Pois é, mas isso não sei, né? Eu continuo a mesma pessoa de sempre. Continuo, de verdade, continuo a mesma pessoa. E que importante isso, né? Como nós precisamos, por incrível que pareça, retomar isso, que é de... seja você, essência, não tem essa preocupação tão forte de... Nossa, o que eu estou mostrando? Eu acho que isso até é a proposta do Cuca com Salame, né? Cuca com Salame, se a gente for pensar, é até um nome muito à nossa cara, muito real, muito quase folclórico. Muito sudoeste do Paraná, Paraná, né? Eu acho que o sudoeste selvagem. Sudoeste selvagem. Eu falo que nós somos sudoeste selvagem, então mas assim, acho que... é um convite à verdade, né? É um convite à realidade. Não é para vir aqui interpretar um personagem, é para a gente sermos aquilo que somos, né? Para a Flaviana ser o que ela é. Então, até os nossos convidados que virão, né? Mesmo que a gente tenha que pressionar, né? A Flaviana teve que ser ameaçada. Mas que bom que deu certo. Eu sei onde você trabalha, eu sei onde seu sobrinho estuda. Mas a ideia é essa, trazer gente que consegue ser gente de verdade, que não é só máscara, que não é só maquiagem. Né? Para vir aqui falar coisas que, no caso da Flaviana, a gente está acostumado a ver ela em blog, está acostumado a ver a coluna dela, mas muitas vezes você não sabe um detalhe, como isso começou, o que ela faz no dia a dia. E como ela se sente em relação a algumas coisas, como nós falamos agora, né? Porque às vezes tu fica até preocupado de, puxa vida, como que eu vou criticar esses comportamentos? E não é exatamente uma crítica, nós estamos conversando sobre, né? E levantando questionamentos sobre... eu sempre falo, a gente se reúne no final de semana, né? Eu, minha mãe, minha irmã, meu cunhado...
salvei. Daí a gente e conversa, né? E conversa, assim, e daí cada um lá vai dando seu ponto de vista, vai complementando, assim. E às vezes as pessoas falam, mas não sabia de tal coisa. Não sabia, mas não, mas é que a gente se encontra para conversar, né? Então, e isso que é bom, esse compartilhar, né? Ter esse tempo de estar junto. Então, sábado à tarde a gente tem o horário da pipoca, né? Todo sábado à tarde a família reunida em torno da pipoca doce e salgada, então a gente conversa. E eu acho isso assim, muito saudável, porque daí é que vem a minha inspiração para muitas das minhas escritas, né? E como é que surgem as tuas? Então, uma vez eu estava... Tem um psicanalista, já é falecido, chamado Contardo Caligares. Ele... Perguntaram para ele como que ele conseguia escrever tanto, como que... Né? E ele respondeu que era tendo uma vida interessante. Né? E eu acho que é isso, quando tu tem uma vida interessante, tu consegue escrever. E o interessante está nisso, é no contato com o outro, né? Tu poder estar conversando. Eu lembro de uma vez que eu escrevi sobre uma situação que eu só estava passando. E eu vi o diálogo de um pai com o filho, né? Que estava aquele momento da entrega dos malotes de banco, e estava o policial, o segurança, não sei, ele estava ali com uma arma, né? E eu estava passando e estava vindo um pai com um filho, uma criança de, sei lá, uns 7, 8 anos mais ou menos. E o pai apontou para a arma e falou assim, filho, aquilo ali é uma 12, né? E aí eu só desse trecho, então tá, né? Eu escrevi sobre isso, né? Então, esse é o ponto, é uma certa curiosidade sobre as coisas, é tu fazer, né? Lançar um olhar diferente, né? Eu tenho um olhar sensível, assim, eu acho que acho que é sensibilidade, né? Porque né? Para mim, bula de remédio é inspiração para escrever. É isso. Assim, você lê lá o rodapé de alguma coisa, nossa, essa frase aqui pegou, né? Bateu. Então, eu acho que é essa sensibilidade que falta, né, Érico? Sim. Porque... Eu acho que esse ponto nós temos em comum, assim, que é de ter essa sensibilidade ao que está acontecendo no mundo aí fora, né? E poder pegar esses pequenos detalhes e transformar em algo que possa causar alguma reflexão, poder, né, pensar um pouquinho sobre... Acho que é bem por aí mesmo. Verdade. Mas bem, estamos chegando no final? Estamos chegando no final. E nós temos uma pergunta, então, para finalizar, né? Vamos fazer a pergunta para quem? Vamos começar para convidada? A convidada, né? E ela não foi avisada sobre essa pergunta. Não, mas aí é que fica Vamos mais legal ainda. Reflexo dela, né? Vamos fazer um teste aqui. Vamos fazer para você dar uma ideia criativa já. Aí ela já pode pensar em duas. Ela já ouve a pergunta, ela não é pega tão na surpresa. Tá bom, então vamos lá. Érico, o que você diria hoje pro Érico que tinha 17 anos? Eu já aviso que eu não vou responder a minha, tá? Não, tem que responder. Os três serão alvos aí da pergunta. Eu acho que hoje eu vou responder de uma maneira um pouco mais descontraída, assim, já que nós falamos sobre Choquito, só né? Para lançar a pergunta. Só para lançar a pergunta. Para os convidados acostumarem com a ideia. Eu acho que eu diria para não ficar tão preocupado com as espinhas, porque elas em algum momento elas passam, né? E cuida da tua autoestima, né? Elas não são dosadas, a tua autoestima não é dosada pela quantidade de espinhas que tu tem na cara. Acho que eu daria essa dica aí pro meu eu adolescente. Pro meu eu pensei, né? Uma coisa que eu já tinha pensado no passado, eu não tinha definido uma idade, assim. Mas eu tinha pensado em, justamente, se eu pudesse visitar eu com 17 anos, com um pouco menos, o que eu diria? E, na verdade, é melhor encarar isso por uma perspectiva engraçada, claro. Porque qualquer coisa que você fizesse, talvez hoje você não fosse você, né? Isso, exatamente. Mas o que eu brincaria é, fica calmo. Um dia você vai pesar mais de 30 quilos. Boa. Acho que eu poderia dizer essa pra mim também. E de sério, eu diria assim, olha, gosta mais de você, não dá tanta bola para o que os outros pensam e acredita mais em você. E não se cobra tanto, porque eu sempre fui muito perfeccionista com as minhas coisas, elas nunca me pareceram boas. Hoje eu sou cristão, eu também diria leia a Bíblia. Eu não conseguiria recomendar alguma coisa específica, mas eu diria leia a Bíblia. Eu diria isso lá para o meu eu de 17 anos. Agora que você foi preparada, né? Flaviana, o que você diria para a Flaviana de 17 anos de idade? Primeiro, que eu não me cobraria tanto, né? Sempre fui muito... Eu não sei se eu fui perfeccionista, mas eu sempre quis fazer sempre o melhor, né? Mas assim, no sentido de não desapontar as pessoas, né? E hoje eu vejo que não precisa, né? E outra coisa é que o tempo traz as melhores respostas, né?
que a gente Sim. só aprende com a maturidade, né? Hoje, nos meus 50 anos, assim, eu vejo que tem coisas que não voltam, né? Tem coisas que voltam e tem coisas que a gente tem que ressignificar, né? Sim. Concordo, acho que nós chegamos novamente aí num ponto de convergência, né? Que é olha, não te cobra tanto, né? Aham. Não leva isso tudo tão a sério, porque futuramente tu encontra aí de todas as possibilidades, diversos caminhos que vão vir ali na sequência, né? Então, essa liberdade de poder escolher, Escolher, né? acho que isso é muito importante, né? Acho que é bem por aí mesmo. Foram boas respostas. Obrigada. Também gostei. Acho que temos respostas relativamente interessante. parecidas. Justamente, Uhum. acho que essa parte que o Luciano falou de não te cobra, não, né? Essa questão de uma preocupação com peso ou com espinha, algo muito atrelado à aparência, ou, né? Sim, né? Não é por aí, né? Voltando, falando novamente, assim, eu acho que depende dos valores, né? Porque hoje a gente vive num mundo que vive muito da aparência, né? Mas lá na adolescência também a gente quer sentir Sim, a fase, né? aparência. É a fase, né? importante. E aí quando tu não encontra... A aparência é um ponto muito importante. E essa fase dos meus 17 é a época que eu lia muito. E eu não interagia também. Eu não ia nas Sim. festinhas porque eu preferia ler. Então, mas vamos Não, lá. mas é muito isso, né? Acho que diminuir essa cobrança, né? Acho que ela é por aí o negócio. Eu ia brincar, eu não ia nas festinhas porque não me convidavam. Eu também não, né? Eu também não. Vai ter a festa de 15 anos de tal pessoa. Eu falei, não fui convidado, né? Outro conselho que vale para tudo, né? Leia sempre, né? Se puder ler, acho que isso faz a gente crescer. Né? Ajuda. Para qualquer idade. Não E eu precisa acho ter que 17. essa leveza, né, que o Érico falou antes, acho tão importante para os dias de hoje, né? Porque até para os nossos... Eu não tenho filho, né? Mas vocês têm filhos, eu tenho sobrinho, assim. Então, assim, agregar essa questão da leveza faz bem para todos nós, né? Não, exatamente. Acho que todo... nesse exercício, como pai ou como, sei lá, algum influenciador ou qualquer coisa nesse sentido, né? Acho que é muito importante tu ajudar as pessoas a encontrarem o que é delas, né? O que é dentro dessa leveza, que é foge um pouquinho do que estão te direcionando, foge um pouquinho, são tantas coisas que tu pode escolher e decidir, né? Então, e tá tudo assim, bem, né? Isso tem muito a ver com o meu trabalho, né? Que é favorecer para que a pessoa possa conhecer o seu próprio desejo e poder estabelecer essa direção, sendo muito legítima com ela mesma, né? Sim. Independentemente do caminho que for, né? Mas é um processo árduo, né? Exatamente. Acho que acabou a bateria da câmera. Vamos para da convidada? Vamos. Então, tá bom. Então, ficamos... Não sei como ficamos. Não já sei que como acabou ficamos. nossa bateria. Mas se alguma coisa estiver sendo gravada, nos despedimos. Começamos com o pé direito. Isso aí. Pé direito, uma convidada que trouxe muitos assuntos, trouxe uma conversa muito agradável e exatamente no clima que a gente procura, que é o clima da verdade, de uma conversa mais de amigos, uma conversa de padaria. Isso mesmo. Muito obrigado pela tua presença, por vir aí conversar com a gente e dar esse pontapé inicial no nosso podcast. Muito obrigado, Flaviana. Agradeço o convite.